Fala galera, como que vocês estão, como que vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Hebro Podcast. Segue a gente, se inscreve no canal, segue os bro. Tem que fazer? Segue os bros e compartilha já, vai ser bom então, tô garanto que vai ser bom, então já compartilha com todo mundo aí. Esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. E é isso, e hoje nós temos um convidado, mas isso eu vou deixar pro Chiraga, meu amigo, meu companheiro, Chira. É isso aí. Hoje nós temos a honra de estar aqui com Esmon Júnior, né? Esmon é isso. Júnior. Então estamos aí com o Esmon Júnior, tá na tela aí para vocês. E aí, como que tá, Esmon? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, vamos Conseguiu começar. falar Esmon certinho? Não, eu olhei no seu livro aqui. Esmon. Esmon. O que já aconteceu de troca de nome do cara? Eu sou de campeão disso. tudo. Irmão, Estevão. Várias. A pessoa fala um nome estranho, eu já imagino que é comigo, eu já atendo. Não É igual fico eu. esperando, O pessoal fala Chiraga, Jiraya, Giban. Jiraya. Vai embora. Meu pai falava uma parada assim. Jaspion. É Jiraya, viu? Você vai lá no Jiraya? Ele fala, sério. Não, mas Chiraga e Jiraya ainda tem a mesma. Quem fala isso aí é porque assistiu, né, Jiraya? É da minha época. Vamos lá. também. Não, mas vamos falar do Esmon, né? Vamos lá. Esmon, meu irmão, a gente quer saber, antes de mais nada, a galera que nos segue aí, quer saber qual buraco você veio, né? Da onde você veio, como que é a sua vida. E primeiramente, que o mais importante, você deve falar aí da sua infância aí, mas como você conheceu Jesus, como foi esse encontro seu com Cristo, não sei se você nasceu na igreja evangélica, no berço. Ou no hospital. Já ouviu falar do berço evangélico? Berço evangélico. Esse berço é Tem famoso. o berço do mundo e o berço O evangélico. berço evangélico, minha mãe falava. Berço secular. Minha mãe falava isso aí, você é do berço evangélico. Mas como que é aí sua vida? Como que foi essa trajetória sua aí até aqui? Cara, a minha história não é dessas que dá conferência, que o cara coloca na faixa lá, ex-bruxo, não sou nada disso. Não é tão emocionante igual o do Júnior, que chorou contando a dele aqui também, né? É que eu vi verdade. lá, ele emocionou falando do pai, né? A minha história é mais simples, na verdade, sim. Eu sou nascido nascido na igreja metodista. Igreja metodista. Fui metodista durante 32 anos. Caramba, quantos anos você tem, pô? Eu tenho 41 agora. Mano, você não aparenta idade, velho. Não? Não. Então tá bom. Parece que tem mais. Não, mano. Jogava uns 50. Eu dava uns 35 pra ele. Eu também, eu tô dizendo assim. Não dava 40 pra ele, não. 41. Muitos anos da igreja metodista e eu não sou de um lugar só. Então essa é a brincadeira que eu faço. E a minha esposa também, a gente brinca muito com isso, que o pessoal fala, mas você veio da onde, né? De onde seu... Eu nasci em Presidente Prudente, aqui interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, né? Só que eu saí pequeno de lá, fui para Ribeirão. Saí pequeno de Ribeirão também. Aí fui para Bauru de 88 até 2002. Eu ia falar 2002 porque de lá eu fui pro Rio de Janeiro. Caramba. Cheguei no Rio de Janeiro em 2002. 2002. Já vai mudando. Até o sotaque vai ficando diferente. Fiquei no Rio de Janeiro de 2002 a 2010. Aonde eu conheci a Dani, minha esposa. Então ela é carioca. Ela não é carioca também. Não? Ela é... Mas ela dá um sotacaço. É porque ela também cresceu lá. Mas ela é mineira de Belo Horizonte. Cruzeirense. Mineiro tem tudo que é lugar, né? Tem, velho? Nossa, Meu Deus do mineiro céu. tem onde Mineiro você espalha. vai, tem, velho. Deus abençoe pelo pão de queijo. Né? Aí a gente casou. Quando a gente casou, a gente foi morar no Paraná. Fomos pra Cianorte, Cianorte já. perto de Maringá. Maringá eu conheço. Aí de Cianorte a gente foi pra Curitiba. Daí, né? Moramos em Curitiba, né? Daí. Em Curitiba a gente ficou 2 anos e meio em Curitiba. Depois de Curitiba voltamos pra Bauru. De Bauru moramos em Recife, Meu Deus. Pernambuco, 1 ano. Nossa, apaixonamos em Recife, né? É legal lá? A praia, coisa linda, cara. Você morar na praia foi um ano de Tudo férias, esse né? tempo metodista? Não. Eu fui na Metodista até o Rio de Janeiro. Até o Rio. Depois, quando a gente saiu do Rio de Janeiro, a gente já deixou a Igreja Metodista. E a gente conheceu uma comunidade em Cianorte que a gente fez muita amizade, eles precisavam de ajuda. Foi muito pelo serviço. Eles tinham trabalho com moradores de rua, a gente apaixonou no trabalho. E aí a gente acabou nem conhecendo muito o pessoal da Metodista lá, acabou se conectando muito com eles por conta desse trabalho com os moradores de rua. Aí, Curitiba, a gente não chegou a aliançar, a gente chegou a fazer
aquela curso de membros da Alcance, do Luciano Subirá. Subirá. Eu cheguei a fazer o curso de membro, aí logo na sequência eu já entrei na Fabapar, onde eu fiz faculdade de teologia, só que ela era da PIB, então eu fiquei nesse meio do caminho, foi quando a gente mudou para Bauru. A faculdade Fabapar é da Presbiteriana? É da Batista. Batista. Faculdade PIB. Batista do Paraná. Ah, tá. E aí, então, esses 2 anos e meio em Curitiba, a gente tinha uma reunião em casa, eu convidava uns colegas do trabalho para ir lá, então a gente acabou mais voltando para isso. Em Bauru, nós aliançamos na Vineyard. Vineyard de Bauru. E por que vocês saíram de lá do Curitiba? Não quiseram mais morar lá? Curitiba... Ou foi tudo direcionamento do Senhor? Não, essas mudanças, eu trabalho na Caixa Econômica, né? Você trabalha ainda? Eu trabalho até hoje na Caixa Econômica. Sério, Fê? É. Você trabalha na Caixa Econômica de Montemor agora? Eu faço um trabalho na Caixa que não é num local só, eu cuido de uma região. Ah. Então eu viajo muito, inclusive aqui, essa é uma das regiões que eu atendo. Você vem pra cá? Aqui tem uma agência aqui na frente. Tem. Vira e mexe, eu estou nessa agência também. É um trabalho, eu cuido do trabalho da área de segurança, do pessoal que faz o serviço da segurança, dos vigilantes. Então é esse tipo de... dá um treinamento assim, uma parada Também, envolve treinamento, envolve acompanhar a prestação do serviço, a prestação do contrato. Então é um serviço de Você viajar é concursado, bastante. mano? Sou concursado. Nossa, você é o cara da Caixa. Quando eu fui em cuida dessas 2002, é difícil montar uma timeline minha. Sim. Quando eu fui em 2002 pro Rio, eu fiz a prova já pro Polo Rio de Janeiro. Então eu passei lá, tô desde 2006 na Caixa. É gostosinho ser Aí funcionário essas público, mudanças né? sempre pelo banco, né? Sempre acompanhando as Como que é a oportunidades do pergunta aí? banco. Como que é? É gostosinho ser funcionário Gostosinho, público, né? é gostosinho. Cara, é gostosinho. O mais gostoso é ficar ouvindo as piadas, né? Porque todo mundo fala, tem certeza que funcionário público não trabalha. Eu fui E aí você funcionário público sempre 4 conhece anos, alguém que realmente não trabalha, que dá motivo para a pessoa ficar brava. Então Só que tem... cada um que não trabalha, alguém tem que trabalhar por ele, porque o sistema tem que funcionar, né? Então a gente... Você é um dos que trabalha. É, quem trabalha costuma ficar chateado também com os que não trabalham. Que tá palhaçada eu falar isso, né? É, mas é Eu faz um mês que eu não sou mais funcionário público. É verdade, né? Você Aí tá trabalha. Mas eu trabalhava, viu? Eu também, eu trabalho bastante. Eu gosto muito do que eu faço na Caixa. Até indo pro Recife foi assim. Quando voltamos, Tudo pela Caixa? Tudo pela Caixa. Aí de Recife a gente veio eu vim cuidar da região de Campinas, Piracicaba, Sorocaba. E aí a gente decidiu morar em Montemor, que na verdade era um desejo que eu e minha esposa a gente já tinha desde 2014. Quando a gente pretendia vir para Montemor para fazer o curso do CPP, curso de preparação profética, que é a escola que tem numa chácara, que funciona há 1 ano lá. Então eu ia... A escola funciona há 23 anos já, né? De história. Ela está há 20 e tantos anos aí, né? 20 e poucos anos, É 1 ano de duração o curso, né? O curso é 1 ano de duração. E por que assim, esse desejo de fazer o CCP? CCP, né? CPP. CPP. Porque a ideia, a proposta... Porque era um desejo, né? Era um desejo. A ideia principal desse curso é você tirar 1 ano da sua vida para se dedicar para isso, para se dedicar a estudar, ao serviço. Eu já tenho uma formação teológica batista, né? Bacharel, eu tenho bacharel de teologia batista. Fiz a pós-graduação, também na Fabapar. Só que a ideia de você ir com a sua família para uma chácara, passar 1 ano estudando a Bíblia, estudando todo o material que é descarregado lá, que é muita coisa, a grade é muito cheia, é muito boa. E, além disso, vivendo a vida de igreja, vivendo a vida cristã com outras pessoas e também cuidando da chácara, que envolve carpir e cuidar, né, da rotina da chácara. Cara, aquilo ali apaixonou a gente, foi muito bom. Então foi você e a esposa. A ideia era eu com minha esposa, e eu tinha já o meu filho. Eu tenho 2 filhos, né? O Miguel, hoje de 11 anos. Puxar um pouquinho mais o microfone. Eu tenho o Miguel de 11 anos e a Ana com 7. Na época o Miguel tinha 2 anos, acho. E a nossa ideia era ir para lá com o Miguel, a gente ia ficar numa casa. A gente chegou a fazer a inscrição, a gente chegou a ser aprovado, mas em dezembro secou o poço da chácara, teve um problema técnico lá, e aí eles ligaram pra gente falando que não ia poder mais receber. Por conta dessa casa que a gente ia ficar, que o poço secou. Ah, então não teve turma. Não, aí teve turma, mas só você não tinha pôde. uma turma que ia ficar hospedada mais para baixo, num outro lugar onde tinha. Então, para onde a gente ia, dentro da chácara assim, que ela é inclinada, né? Aonde a gente ia não tinha como hospedar. Aí nisso a gente
acabou não indo, permanecemos na Vineyard, em Bauru, e a minha cunhada, irmã da minha esposa, foi para o CPP fazer o curso. Nosso lugar, porque solteira, dava para ficar no outro dormitório que tinha. Por exemplo, você tinha o Gustavo, o Miguel. O Miguel, ele... Onde que ele estudava aí? Homeschooling? Homeschooling é uma opção, ou uma escola municipal. Podia colocar ele lá na escola. Por mais que é uma zona rural, tinha escola próxima, né? Legal. E na época ele tinha 2 ou 3 anos. Então, provavelmente ele ia ficar só com a gente lá, participando ali da rotina. Mas tem hoje famílias que vão com o filho, ou faz homeschooling, ou... Aí não é home, né? Aí é farm schooling. Farm schooling. Piadinha. Foi boa. Ou então estuda num colégio próximo lá, né? Nota 5. 5 de 100. Você conta piada muito bem, né? Nota 2 para você. Mas é isso aí. É isso que eu falo. A minha história em si, ela é muito envolvendo programações de igreja, cresci em retiros, cresci em conferências e liderando hora adolescente, liderando jovem, pregando, organizando festa. A igreja metodista é muito ativa, né? Fazendo missões, evangelismo. Sempre participei disso, sempre gostei bastante. Mas aí entra a próxima pergunta. Quando que eu me converti? Isso. Essa é uma pergunta séria, porque você poderia estar pregando, poderia estar tocando, poderia estar participando. Exatamente. Fica tudo. Aqui a mensagem para você que eu vi. Esse é o meu testemunho. Eu era muito religioso. Você é religioso? Muito religioso. Eu sabia cumprir a cartilha de cor, salteado, de trás para frente. Podia contar comigo para o que você quisesse. Tem que liderar 1000 pessoas para fazer tal programação. Pô, eu ia lá e fazia. Tem que fazer evangelismo e dar com a cara no pessoal e falar de Jesus. Eu ia lá e fazia. Precisa pregar, eu ia lá e fazia. Precisa tocar e cantar, ia lá e fazia. Sempre fiz, cara. Precisa coordenar uma vigília. Coordenar a vigília, varar a noite. A gente fez, cara, eu fiz... Era um ativista lá. Muito ativista. E essa é a questão, né? Porque hoje eu vivo algo diferente e hoje eu reconheço que eu vivia uma imagem, cara, uma máscara. Eu era um personagem perfeito de um crente. Então, qualquer pessoa que me conheceu, e de repente você está ouvindo isso aí, olha a mensagem que eu tenho para te dizer. Você que me conheceu antes de 2014, que é quando eu digo que eu me converti mesmo, então qualquer pessoa que me conheceu antes disso, eu digo que você me conheceu vivendo como um bom religioso. Eu era um bom religioso. Eu sabia fazer tudo. Eu fazia tudo. Imagina, aos 30 anos de idade, aos 28, 29, você está ativo, você está envolvido em tudo. Está com energia para isso. Está com energia, precisa de você, tem as demandas da igreja, tem a rotina, precisa ter a música, precisa ter... Eu fiz até tesouraria de igreja. Eu fui líder de dança, de ministério de dança. Meu Deus, essa eu queria ver. Dá uma palhinha aí, dá uma palhinha. Tem vídeo aí? Tem vídeo disso aí, não? Graças a Deus que hoje esse monte de câmera não existia naquela época. Cara, mas eu fui líder de dança, cara. Acho que é porque não tinha ninguém para fazer. Então você tava lá para tapar a lacuna mesmo. Cara, sempre fui o Severino, sempre fui o Severino. Eu tinha prazer. Eu fui secretário de igreja 1 ano, cara. Em 2002 até 2003, comecei em 2004, fui secretário de igreja. Metodista? É na Metodista que você fez? Na Metodista, eu era secretário da igreja Metodista. Cara, a rotina do secretário de uma igreja maior, ela envolve a agenda do pastor, aquele pessoal que vai fazer o aconselhamento, a organização de atas, de livro, de registro, adicionar membro, tirar membro, compras... O que você falou? Adicionar membro, controle de membresia. Tinha um sistema que ficava lançando outros membros. É porque, assim, como é uma igreja maior, então ela tinha o pastor, tinha o cara acima, outro acima, outro acima. Então eles sempre queriam ter as informações. E aí o secretário está sempre lançando essas informações, cuidando. Assim, é um trabalho maravilhoso, né? Você passa secretário da igreja. Eu gostei. Mas era isso. Não era... Não era uma vida com Deus, exatamente. Cara... Ou tinha uma vida com Deus? Você acha que é possível uma vida com Deus, mesmo num ambiente religioso? É possível. O povo de Israel, no deserto, com a tenda e a presença de Deus, a nuvem em cima e o maná caindo. É possível as pessoas que estavam em volta não adorarem a Deus, não viverem na presença de Deus, não viverem uma vida de santidade, nem reconhecerem Deus como algo que governasse sobre elas.
É possível, tem na Bíblia que os caras... Aconteceu exatamente isso. Sim. Então, quando eu leio a história de Corá, né, a família de Corá, e outras histórias que o cara que saiu com a mulher no meio da galera, ali bem na frente da tenda. Os filhos de Arão, não foi? Filho de Arão que... 2 filhos de Arão. Que acenderam fogo estranho. Sim. Ou aquele cara que pegou a mulher e foi se deitar. E Finéias matou ele. Finéias. Pô, para pra pensar no lugar daquele cara. Ele tava, naquele momento, tava um negócio acontecendo ali, cara. A história de Arão, daquela vara que floresceu... Era todos os líderes das outras tribos dizendo assim, se a minha florescer, se acontecer alguma na minha, então eu tô aqui. Então, assim, é possível você estar diante de algo muito grande de Deus acontecendo, mas você participar de um sistema como uma engrenagem importante, mas você não ter absolutamente nada da revelação daquilo. Ter nada que transforma a sua vida. Acaba sendo meio que dependente. Eu quero fazer uma outra pergunta. Cara, eu tô falando isso aí com muita tristeza no coração. É impossível. Tá cheio, as igrejas estão cheias disso. É impossível um religioso ter uma vida séria com Deus? Um cara. Porque eu fui um cara extremamente religioso. Isso que eu tava pensando mesmo. Mas assim, tinha lapsos às vezes que o Senhor vinha assim sobre mim. Qual que é a diferença? Só que eu sei que tipo, eu era muito desgramado de ser religioso. Quando eu era criança já tinha essas paradas. Adolescente também. E pode ser que daqui 5 anos a gente se ache religioso hoje. Sim. Né? Tem isso. Tá. Eu estava tendo essa conversa até recente com alguém. Acho que foi lá na hora do almoço lá. Com a sua esposa. Eu falei, é possível que daqui 5 anos eu olhe para hoje, para o Esmon de hoje e perceba que eu ainda tenho atitudes que eu preciso me arrepender. Ainda tem traços de porque aquilo que eu estou fazendo é forçação. Esse é o ponto. É isso que eu ia falar. Qual é a diferença do religioso para alguém que realmente é convertido, que é o que eu vivi depois, né? Que eu testemunho hoje disso na minha vida. A primeira coisa é o fruto. Se você está em Cristo, você produz fruto de Cristo. Então, no religioso, ele produz frutos religiosos. Então, eu tinha um sistema religioso funcionando, eu parte dessa engrenagem. Qual que era o fruto que eu tinha? A religiosidade funcionando e outras pessoas religiosas em volta de mim. Agora, quando você muda de vida, quando você se converte, né? Quando você muda esse caminho, converte desse caminho, e aquilo transforma, os frutos que vêm a partir disso são frutos de arrependimento. É fruto de reconhecimento do pecado dentro de mim. A primeira coisa que o Espírito gera em nós é arrependimento de pecado. É confissão de pecado, é uma dificuldade absurda de conseguir lidar com o pecado de boa. Você não lida com o pecado de boa, aquilo ali, cara, primeiro o seu pecado te entristece. Aí o pecado do seu irmão, que é irmão em Cristo, te entristece. Aí aquele que não é convertido, que aí você pega mais leve e fala assim, porque ele ainda não tem Cristo na vida dele. Então, mas eu estou triste também. Então, o pecado é uma separação nossa com Deus. E isso me gera tristeza, isso me gera algo que me dói, que fala assim, eu não posso ficar nesse lugar. Eu não posso viver uma prática de pecado, eu não posso pegar agora, ter uma tarde maravilhosa com vocês e no caminho de volta eu pecar gratuitamente, como se aquilo não tivesse peso para mim, sabe? Eu falar do meu irmão, acessar pornografia, trair a minha esposa, zombar de alguém, sem o peso de tristeza que isso está gerando no coração do pai. Isso eu acredito que é a diferença de um religioso para alguém que é convertido. É a hora que você tem uma profunda tristeza pelo pecado, gerada pelo Espírito, não por manipulação. Porque e não por já que a gente pode manipular um monte de coisa, é possível o cara manipular isso também. Uma falsa tristeza, né? O que foi? Eu já tentei, fazer isso aí, a pessoa não queria mudar e eu me na marra, assim, tentava. Sim. Só que a pessoa até muda por um tempinho por você. O pastor falou, pra te fazer um líder. Favor, né? De pouco a pouco ela não aguenta, mano. Ela volta a ser pior até do que era. A natureza dela não foi alterada ainda, né? Sei lá, mano, é esquisito isso aí. Porque já aconteceu com várias pessoas que caminharam comigo, assim, e depois até não conseguiram ser sincera comigo sobre falhas, porque, ele vai ficar triste comigo. Porque ele é tão duro contra essa tal, mas é por religiosidade também. Então, a religiosidade mata. A religiosidade, ela oprime. A religiosidade, ela condena, ela gera condenação. Sim. Se você não é tão religioso quanto eu, você está abaixo de mim. Se você não cumpre as regras, cumpre a cartilha religiosa que eu cumpro, eu vou no monte, poxa, eu vou na vigília,
eu prego, eu canto. Você não está fazendo nada disso, você está aí, você está num domingo à noite, você está na sua casa assistindo Fantástico, então eu te condeno. Isso, cara, me desconecta de você. E se você é corpo de Cristo comigo, não é o que eu faço me torna irmão de você. Eu sou corpo de Cristo com você por causa de Jesus. Assim como eu não deixo de ser do meu irmão de sangue, da minha irmã de sangue, eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Eu não deixo de ser irmão deles por conta de uma coisa diferente que eles estão fazendo, nem se eles são cristãos ou não. A gente é cristão, a gente é irmão, né? Então, o que me une com meus irmãos de sangue é meu pai e minha mãe. É o fato de a gente ter nascido dos nossos pais. Agora, o que me faz irmão com você é o nosso pai que está no céu. Então, o que eu faço não me torna um irmão preferido ou um irmão ovelha negra. O que me faz irmão com você é o sangue de Cristo, é o que ele fez. É o fato de a gente estar conectado nele. Fala com essa cara aí que você fez. Não, travou aí. Já fez, a minha mente fez error. Pan. Deu tela azul. Tá ligado? Pan. Tela azul. Tela azul. Mas essa parte da religiosidade. Porque assim, a gente vive um ambiente religioso nas igrejas hoje, né? E a pergunta que eu tinha, que o Victor mais ou menos já fez, falar, será que tem algum lado positivo na religiosidade ou não? Ou é só misericórdia de Deus que a gente tem alguns lapsos? É porque é isso mesmo. Parece que eu já tive encontros com Deus, mas eu me sinto muito religioso hoje. Quando a gente está na religiosidade, parece que a gente tem encontros de proporções pequenas com Deus. Ah, não, no culto tal, no dia tal, porque eu orei, porque eu jejuei, porque... Sabe, por mérito, né? Porque teve uma campanha de busca, batismo do Espírito Santo, eu tive. Mas depois o cara foi batizado com o Espírito e a vida, voltou no mesmo lugar. Mano, assim, eu vejo assim, teve um dia que eu tinha os 18 anos e acho que foi um erro também eu ter sido ordenado tão cedo pro ministério. Mas, Deus sabe o que fez. Ou os homens fizeram errado e Deus vai ter que corrigir, né? Deus sabe o que permitiu. Deus sabe. Tinha que a culpa é de Deus? Não é culpa de Deus. Tá, vou reformular. Mas eu liderava jovem, mano, e às vezes eu botava uma pressão nos caras, falava assim, eu jejuei hoje o dia inteiro, eu saí do monte, tal, e Deus falou pra mim isso, pá. E, sabe, eu falava, tipo, com orgulho, Deus vai fazer aqui hoje, sabe, porque eu fiz isso. Mano, eu olho hoje, quanta abobrinha que eu falava pros caras. E às vezes acontecia algumas coisas que parecia que Deus estava fazendo mesmo. Tipo, até onde que vai? Porque isso é um bagulho que faz um nó na minha cabeça. Porque assim, eu me vejo há uns anos atrás, até hoje eu me vejo ainda assim, bem religioso, mas eu era muito mais, terrivelmente mais. E julgava muitos outros também. Só que tinha lapsos que eu senti que Deus realmente falava comigo. Que Deus usava. Né? Ou usava, ou, né? Ou tipo assim, eu tinha alguns lapsos assim de uma misericórdia que normalmente eu não tinha. Não sei. Tem alguma coisa boa? Ou é só misericórdia de Deus, porque tipo assim, eu escolhi esse cara, ele é muito religioso, desgraçado, mas vou ter que encontrar ele em algum momento, então deixa eu manter ele ainda com a chama acesa mesmo. Eu vou responder, mas eu quero só deixar claro que isso aqui no meu coração, na minha mente, até hoje, eu acredito que a religiosidade mata. Ela é muito cruel. A religiosidade, ela é cruel. Eu era religioso, né? Então eu estou falando de 2014, então eu voltando atrás das minhas experiências que eu tive com Deus, altas. 7 de setembro de 1997, estava numa conferência em Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Adolescente, tinha lá 15, 16 anos. 97. Cara, eu tive uma experiência incrível com Deus. E foi mesmo? Foi. Foi, real? Foi porque... Não foi emoção, falo assim. O que eu passei ali é difícil de descrever. Não foi emoção. Eu estava rejeitando o que estava acontecendo. Era uma quadra de futebol, uma quadra de futebol de salão. Eu estava na arquibancada e eram vários dias de conferência, de acampamento, né? E aí, todo dia, quando eu curtia o louvor, a música era muito boa do pessoal. Aí quando era o mesmo cara que pregou todos os dias. Então quando esse cara pegava o microfone para pregar, eu descia a escada e ia dar um rolê lá no lugar. Quente, era no Sesc em Berlândia. Oi? Comer um cachorro quente. Todo adolescente tem essa vibe de sair, beber água. E aí encontrava a galera, a gente ficava trocando ideia
foi todos os dias assim. E aí a gente ouvia uma gritaria. Putz, gritaria, emoção, não sei o quê. Pô, adolescente. E a igreja de onde eu vinha não tinha nada disso, né? Ela era bem, a metodista ali a metodista da onde eu era na época. A metodista ela não é igual em todos os lugares. A metodista de Bauru que eu era bem assim, não tinha se mover, é bem tradicional. A metodista no Rio de Janeiro já recebe bastante se mover. O que você estava vivendo lá era batista? Não, era metodista o mesmo. Encontro? O encontro. Era da igreja metodista com mais alguma igreja, não lembro exatamente. Era uma junção. E aí era bem legal, era um encontro grande, 1.000, sei lá quantas mil pessoas lá. Tanto que era assim, era o pessoal na arquibancada e na quadra, um monte de cadeirinha branca, lotado de gente. Era um negócio bem da hora, assim, bem grande. E aí na última noite, quando eu tava descendo a escada, esse cara pegou o microfone, e eu lembro clarinho dele falando assim, 97, cara. Ele falando assim, você que todo dia tem saído na hora da pregação, tem ido lá para fora, e tem duvidado do que tem acontecido aqui, eu te desafio a vir hoje aqui. Hoje eu não vou pregar, não. Quem quiser já pode vir aqui para frente. E aí a galera que estava todos os dias recebendo, eles já levantaram e já foram enchendo aquele corredor. E eu descendo a escada, cara, e o pessoal, me chamando, né? Aí eu falei, eu vou lá. Sabe o que você dá aquela desafiada assim? Só pra ver qual que é. Para mostrar que é... Vamos mostrar que é a fita. Cara... não sei se posso usar as palavras aqui, mas eu pensei assim, cara, vamos ver que isso é tudo encenação, né? Desci, cara, eu fui naquele corredor e aí o cara tava orando. E aí eu lembro que eu olhei de longe e eu vi uma mulher, aí tinha gente gritando, risada, parecia risada de bruxa, aquelas, assim, risada de bruxa porque era a minha impressão, né? Mas era o pessoal sendo batizado de várias formas. E aí eu lembro de eu olhar de longe e uma mulher, ela andava de um lado para o outro assim, e é engraçado porque eu não via ela caminhando. Ela andava assim... Parecia que flutuava. Parecia que flutuava em linha reta. Aí eu olhei assim e falei, caraca, que estranho, daí fechei o olho, assustado, né? Aí eu falei, Deus, se é verdade isso aí, sabe, eu quero sentir. Se é verdade, ele está falando que está me desafiando. Ele está desafiando você, e eu te conheço, mas eu quero te conhecer. Então se for verdade... Aí eu abri o olho e o cara estava vindo... no meio com o microfone, e um pessoal junto com ele, e ele colocando a mão e o pessoal caindo. E eu estava longe dele, e ele de longe, ele apontou a mão na minha direção. Quando ele apontou a mão na minha direção, eu voei para trás. Voou mesmo de... Eu lembro da minha mão batendo nessas cadeirinhas brancas, batendo umas 3, 4 cadeiras assim, eu fiz um strike nas cadeiras. Cara, eu senti um peso, meu corpo como grudasse no chão, e eu comecei a... sei lá o que aconteceu naquela hora, sabe? Eu entrei num negócio... que eu não sabia o que estava acontecendo ali. Não tinha explicação. Não tinha explicação, eu não tinha referência, eu não tinha visto outra pessoa fazendo, eu não me joguei. Eu tenho a clara certeza de que eu não me joguei. Aquilo foi muito forte, e eu caído no chão. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei no chão. Eu sei que depois, e assim, cara, eu só chorava, e um sentimento de pecado, sabe, de sujeira, eu tô sujo, eu não devia estar aqui, eu não devia estar aqui. E aí, a uma hora passou. Aí quando passou, eu ouvi ele falando assim, agora eu quero que venha aqui na frente quem sente que tem chamado pastoral. Cara, nessa hora, eu deitado no chão da quadra, né, no meio das cadeiras, saiu o peso, assim, sabe? E aí eu levantei, e aí já tinha uns 2 indo, eu falei, vou também, né? Aí fui lá pra frente, a gente formou uma meia-lua, e aí o cara foi falando para pessoa por pessoa, ele foi falando, sinto que você vai ser um pastor de uma igreja. Ele foi entregando o que estava na mente dele ali, a profecia, né? E aí quando ele chegou para mim, ele falou, sinto que você vai cuidar de pessoas. E aí ele foi embora. Daí eu fiquei assim, mas aí, qual que é a minha igreja? É grande, é pequena, né? Tava todo mundo que tinha o tamanho da igreja, tinha o que eu queria fazer. Vai cuidar de pessoas, cara. Tinha um que ele falou assim, você vai ser um cantor e tal. Eu falei, nem cantor, nem igreja grande, nem pequena, só assim que você vai pastorear, né? Você vai cuidar de pessoas. Você babar. E aí passou, e aí passou umas 2 pessoas, ele falou a mesma coisa para uma outra pessoa, e aí foi, né? E aí, cara, eu voltei atônito, assim, sabe, dessa experiência, assim, porque eu voltei para minha igreja que não tinha nada disso. Eu voltei para minha rotina da igreja. Aí voltou para a rotina. Voltei para a rotina. E aí, cara, então assim, eu acredito que é possível alguém que é cristão, no meio religioso, ter experiências. Mas porque Deus quis. Então, você acredita que é Deus chamando? Eu acredito que acredito plenamente que é Deus chamando. Deus falou, nossa, é isso, é deixa eu esse te mostrar jeito. o que é. Toma uma porção. Que é verdade, porque eu senti arrependimento de pecado, eu senti o poder de Deus. Eu recebi de Deus uma prova de amor, de quem Ele é, de que Ele é real.
a partir dali em diante, tudo que eu já estava vivendo assim, já do sistema, né? Então, até aquele momento, eu não tinha nada que eu dissesse assim, cara, Deus existe. Porque se alguém perguntasse para mim se Deus existia, eu ia argumentar. Ah, tá na Bíblia, mas o cara falasse... Sabe aquelas discussões de adolescente, né? Mas a partir daquele dia de 97, daquele final do ano, se alguém falasse para mim que Deus não existia, eu dava risada, cara. Eu falava, cara, Deus existe. Ah, prova então que Deus existe, sabe? Prova que Deus existe. Eu falei, cara, eu senti. Eu sei que eu senti. Eu não tenho como te provar. A não ser que você sinta também. A não ser que você Só que eu não fui lá e falei assim, eu quero sentir, eu quero sentir. Eu fui encontrado. Sabe, sim, eu fui encontrado de uma forma que não é nada admirável, nada... Eu estava questionando. Eu estava saindo nas programações. Desafiando. Eu era o oposto do que os religiosos queriam naquela hora. Eu estava desconfiando. Então, cara, eu fui encontrado. Então, assim, a resposta que eu vou dizer assim, a religiosidade, ela é cruel, ela mata, como muita coisa. Então é possível a pessoa viver 70 anos, cara, 60, 70 anos na igreja, 80 anos na igreja e sendo um religioso e nunca ter nada. Agora, bastou um encontro com Deus de verdade e aí a vida dela muda e a vida dela passa a ser em função daquilo que ela passou. Porque depois disso eu não tive várias, eu não continuei na presença de Deus, eu continuei orando, não continuei fazendo nada, eu fui viver outra coisa. Só que passou alguns anos, depois em 2003, eu tive uma outra experiência profunda. Mas é isso que é o ponto. Eu tive experiências profundas, eu tive experiências muito intensas, muito altas. Só que eu nunca mudei de comportamento, eu nunca me converti. Eu sempre voltava a fazer as coisas que eu sempre fiz. E eu fiz muita cagada, muita coisa errada. Agora, em 2014, eu tive uma mudança de vida. E eu não manipulei a minha mudança de vida também. E até hoje eu pergunto assim, eu converso com a minha esposa, eu falo, poxa, por que o que eu vivo hoje eu já não vivia em 95, 96? Por que eu já não vivo isso desde o ano 2000, sabe? Por que estava tanta... E assim, não é por falta... Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo? Por que essa revelação que eu tenho hoje, que eu vivo hoje, que eu sou apaixonada nela, do corpo de Cristo, da igreja, da vida de igreja, por que eu já não tinha antes? Porque não era por falta de possibilidade de ter, mas parece que não tinha sido revelado para mim. E eu não culpo Deus. Na verdade, eu culpo o meu pecado, mas eu entendo que existia um tempo de Deus para mim. E quando esse tempo chegou, eu estou apaixonado nele, vivendo cada minuto dessa paixão. São 10 anos, né? 2014 para 2024 agora. Então são pelo menos 10 anos dessa experiência assim, de mudança de conversão. Você teve uma vida de igreja desde que nasceu? Desde que eu nasci. Teve o primeiro encontro aos 15, que seria essa experiência, né? Teve não um encontro, mas Sim. uma experiência. Você nasceu de novo em 2014 ou em 97? Eu nasci de novo em 2014. Eu tive uma experiência com Deus em 97. Esse é o meu testemunho. Alguém pode tentar descrever para mim diferente. Mas o que eu digo assim, eu tive uma experiência com Deus, mas aquilo não mudou minha vida. Então eu nasci de novo. Tem que mudar a vida da pessoa. Cara, tem que mudar, cara. Você tem que mudar. Me explicou, porque assim, eu já tô diminuindo aqui a época que eu converti, se for seguir essa linha também. Eu tive experiência com Deus. Falei pra você já, com 8 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo em acampamento de juniores. Não saía desses ambientes, mas mudar, não faz muito tempo também não. A mudança, você vai no acampamento, a conferência que a gente estava agora. Sim. As pessoas podem receber e aquilo ali ser uma experiência com Deus, porque Deus, cara, é a própria experiência da beleza, do deleite. Deus é o prazer está em Cristo. Então você tem um pouquinho disso, uma gota disso que pingue em você, que espirra em você, é intenso, é maravilhoso. Agora, a conversão, a mudança de vida, ela vai acontecer da segunda-feira em diante. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque é muito fácil você participar desse mover com a música certa, com a luz reduzida, com as palavras, com aquilo ali, e você ser envolvido em emoção e ao mesmo tempo você ter uma experiência. É possível. Pode ser só emoção, pode ser emoção com experiência com Deus. Agora, o que vai dizer se aquilo foi real é a segunda-feira.
É a terça-feira. Mano, É o que está no meu coração, na minha mente, o quanto que aquilo ali acabou com a minha vida. A vida que eu tinha antes, ela acabou. Ela descontrolou. As brincadeiras que eu fazia, os comentários que eu fazia, eu perdi. Perdeu a graça. Eu perdi, cara. Os amigos, você começa. Por que a gente fala assim, você se converte e você perde os amigos? A culpa é sua. Não é porque os amigos não mudaram, quem mudou foi você. Sim. Você se converte, cara, a risada que você dava quando o cara contava uma piada, você já não dá. A coisa que você fazia antes e todo mundo faz e aí você não faz mais, você ficou chato, cara. Você não tem mais prazer de estar com você. O pessoal vai marcar o roleta, mas pô, não chama o Vitor não. Não fala nada, hein? Vem aqui pra casa, mas fica quietinho, não fala nada. Deixa ele fora. Vai estragar, ele tá crente agora. Esse é o ponto, eu não tô crente, eu não virei um evangélico porque eu quis, eu não estou manipulando isso. A minha vida foi estragada por uma experiência com Deus. E que bom que estragou, porque a minha vida era um lixo. Então, a minha vida... A minha reputação que eu tinha formado, anos de reputação, vai pro lixo, cara. A reputação, ela é destruída. Nossa, aquele é líder não sei do que, pastor, o profeta, né? Os caras que é profeta. O coordenador, organizador, cara, cantor, vai tudo pro lixo. Você tem vergonha quando alguém... Vocês brincam, né, de pastor, que a irmã ela chamou Sim. Pastora, né? Pastor, minha mãe. O pessoal você fica em choque, você fala, não, calma aí, não me chama calma disso, aí, não. Viu? É diferente. É diferente do que está no seu coração. Mas não está no seu coração porque você está manipulando. Está no seu coração porque você fala assim, não, cara, tipo, Deus é santo, eu não sou. Deus é digno, não fala o meu nome, fala o nome de Deus. Tem uma inversão Mano, de valor aí. No primeiro ano de igreja, eu ficava triste quando alguém me chamava de Vitão. Você queria que fosse pastor. Pastor, velho, respeito e tal. E tipo, hoje eu não consigo mais ter isso daí, mano. Tipo, quando o cara fala assim, vou passar agora pra lá pro Vitor, eu não ligo, mano. Mano, eu conheço muito parceiro meu, amigo de ministério, que liga, que corrige. Sim. Pastor tal, me chama de pastor, por favor. Eu falo, mano, a gente era brother, te chamava de apelido, agora eu tenho que te chamar de pastor. Porque a gente tem que respeitar a unção que tá na minha vida. Mas eu respeitar a unção é diferente, né, mano? Tem sempre os pontos polêmicos, né? Acho que nem convém. Cara, entrar, talvez. assim, você sente vontade de que as pessoas te chamam de pastor, toma cuidado só o que está no seu coração. Por que você quer isso? Você está precisando de afirmação? Você está carente? Sabe, você está precisando que alguém diga que você é bonzão e é grande e que você está acima na hierarquia? Toma muito cuidado com o que está no seu coração para você pedir isso. Se o desejo do seu coração, porque as pessoas te chamam de pastor, for genuíno, eu não consigo imaginar o porquê seria genuíno. Mas vamos supor que é genuíno? Acho que não é genuíno. Cara, se é genuíno, beleza. Agora toma cuidado com o seu coração. O coração é a fonte de todo pecado, de todo orgulho, sabe? Ele nasce no coração. Então, às vezes você quer que te chame desse cargo porque você está de olho em outro cargo. Às vezes você quer que lembre que você é pastor porque no dia que você precisar dar uma ordem ali, o pessoal não vai questionar. Você quer que a última palavra seja sua. Agora sim, eu trabalho no banco, eu sou bancário. Eu sou pastor, irmão. Mas eu também não quero que você me chame de bancário, irmão. Ou você vai chegar o pedreiro e falar, ô pedreiro Antônio. Você vai falar, Antônio. Então assim, se pastor é a sua profissão, é o seu chamado doutor, pessoal profissional, e você exerce isso com todo o amor e carinho que eu tô falando, você não precisa ficar te chamando do seu cargo, né? E pastor não é doutor também, né? Mas é isso, assim, é um assunto dos difíceis, mas é só cuidado com o que está no seu coração, para motivar você a exigir algo, né? Então, se você pedia, você tinha algum contexto na época. Agora você já não tem, então provavelmente seu coração estava acaba acho que se transformando numa, pra mim não é uma carteirada, né? Fica quieto que eu sou pastor. Mano, tinha muito isso aí. Você tá aqui, ó. Tô assim. Eu tava jogando bola semana passada e não, na bola não. Eu tava muito bravo, mano. Tava irritado. E um moleque lá, Vitor Matheus. E ele falou, pastor, senta aqui que eu vou fazer Mateus 18 com você. Ô, louco, não pode ficar assim, nervoso desse jeito e tal. Eu não tinha falado palavrão, né? Mas eu tava muito bravo com o meu time. Aparece na cara, né? Nossa, tava muito irritado.
Aí ele falou, viu, tem que ser manso, humilde e tal. Pra você ficar bravo com os E eu caras. tive que respirar, engolir ele seco. Falei, você tá certo, eu não tô dando exemplo pra você. Os caras sempre falam, ele não falou, mas os caras sempre falam, porque você é pastor, né? Agora eles não estão falando isso. Eles estão melhorando, isso aí estão aprendendo. Ou não mas te considera pastor mais. Ué. Eu acho que não. Mas Não, assim, brincadeira. eu jamais eu teria a oportunidade de falar isso com os meus líderes. De chamar atenção, tipo assim, ó, tem que ser manso e humilde e tal. Tipo, não tinha isso. Mas você vê que o pastor, por que esse PR na frente do nome é tão perigoso? Ele cria uma linha. O pessoal que está abaixo da linha fala assim, você devia se comportar diferente porque você é pastor, está acima da linha. O problema está na visão dele. Agora, você está acima da linha, você vira para a pessoa que está abaixo e fala assim, você não deveria estar falando, me exortando, porque você não é... tipo, gosta, outro pastor, ninguém me exorta. Outro pastor. E outro pastor nada, na verdade você só queria. Você não queria passar aquela vergonha. Queria carteirar o cara. Ou só uma teofania, né? Não, Deus apareceu para mim e falou só Jesus apareceu aqui, né? Então, Professor Girafales, né? Você vê como é difícil enxergar. O professor Girafales falou, a única vez que eu achei que estava errado. É que eu não achei que estava errado. Eu estava certo. Você tem que tomar muito cuidado com esse pastor para que ele seja para a edificação do corpo de Cristo. O ministério pastoral é um dos 5 ministérios de Efésios, né? Efésios 4. Então, não era para ser uma hierarquia apóstolo, pastor, não tem uma sequência, mestre e o evangelista, nem sei onde é que ficou nessa hierarquia, né? Então não era para ser isso. São 5 ministérios servindo o corpo. E nem sempre a hierarquia é outra coisa. Pode ter um evangelista que naquela igreja ocupa uma posição de governo. Sim. Mas é que cada um é uma função, né? Sim, mas eu acho que esse negócio de dar o nome para pastor para qualquer um que é líder da igreja estragou os 5 ministérios um pouco. Para o sistema religioso funciona. Para vida de igreja não. Para a vida de igreja ele não funciona. Porque na vida de igreja, como é que funciona? Você tem um grupo de 10 pessoas. Você tem um grupo de 10 pessoas. Você tem uma igreja menor. Como que essa igreja estaria funcionando bem? É quando você tem os 5 ministérios funcionando dentro da igreja. Não uma pessoa só. Não uma pessoa só. Nunca na história Deus derramou sobre uma pessoa só toda a revelação dele. Ele não vai derramar sobre uma pessoa só para que você dependa do irmão. Outro. A ideia é você depender do outro. Então você pode, ali num grupo de 10 pessoas, de 20 pessoas, 50 pessoas, você tem um grupo. E aí você vai ter alguém que começa a ensinar. Ele estuda, ele gosta de ensinar. E ele é horrível para pastorear, ele não sabe liderar, mas ele ensina. E quando ele fala, o pessoal fala, caraca, eu não tinha percebido por esse lado. Poxa, que legal, eu não tinha olhado por esse ângulo. Então, ele tem um dom da didática, sabe? O cara sabe passar aquilo e você consegue absorver mais do que outra pessoa falando. Aí você tem o cara que é o evangelista, que é o cara que toda vez que a gente vai conversar, ele abre a Bíblia e fala, pô, engraçado, você está falando isso aí, ó. Eu estava lendo aqui essa semana o texto que fala disso e disso. E aí ele cita a Bíblia e ele te leva para o evangelho o tempo todo. O que o evangelista faz? Ele precisa lembrar o evangelho. Porque a gente começa a se gloriar, a gente fala, não, eu sou bom, você é bom. E aí o evangelista fala que não, você é pecador. Oh, lembra que você fez isso semana passada? A ideia é o cara te quebrar, mas ele fala assim, ó, você fez isso, mas olha, Jesus morreu por você. Então o evangelista não é para sair pregando para os outros lá fora, eu sempre falei sobre isso. Ele pode fazer isso, mas ele tem que pregar pra gente também. Eu preciso de um evangelista no corpo, me lembrando que eu sou pecador, que Jesus morreu por mim e que eu tenho esperança. Qual que é a minha esperança? Que Jesus vai voltar. Esse é o evangelho. O evangelista prega o evangelho e o corpo também precisa. Isso eu nunca ouvi na minha vida. O corpo precisa da pregação do evangelho. Eu sempre achava que o evangelista é pra fora. E tem sentido, mas eu preciso. Porque se a gente pegar assim, falar, o cara fala, não tem, vamos sair evangelizar. Falar, não tem o dom de evangelista. A gente sempre fala, o evangelista é o cara que tem facilidade de falar no ônibus. Mas grande comissão é para todo mundo. A grande comissão é para todo mundo. Sim. É para o mestre ensinar. Só que o mestre ensina onde? Cada um ensina. Não, eu sou do ensino. Eu não sei lidar com pessoa e tal. Acontece, cara. O ensino tem que lidar com pessoa também. Não, também. Não, assim, pessoa que você já conhece, sim. Que vai dar uma aula, né? Agora, assim, mas assim, se o cara não pode... Deveria pregar o evangelho, né? Sim, é para todos. Talvez ele tenha menos... É porque às vezes a gente está muito mal e a gente precisa que alguém pregue o evangelho. Esse que é o ponto do corpo de Cristo, é isso. Você está mal, você está precisando que alguém pregue o evangelho para você.
aquela hora que o irmão foi fazer Mateus 18 com você no futebol, Sim. ele poderia simplesmente ter pregado o evangelho para você. O que é pregar o evangelho? Falei, pô, pastor, você estava lá estressado, eu estava me lembrando como é que eu sou estressado também. Como é que a gente, sem Jesus, a gente começa... Não que você está sem Jesus, mas acho que aquela hora você estava bem bravo e agindo mal com os colegas, né? Então, Olha lá, Vitor Matheus. Escuta então, aí como você deveria ter nem feito. sempre é exortação. Não, ele pode mas nem sempre é exortação. Mas, assim, um bom evangelista, ele está o tempo todo olhando o corpo e lembrando a gente do evangelho. Né? Aí você tem o evangelista, o pastor. O que é o pastor? É cuidar. É o cara que tem prazer de cuidar. É, pastor de ovelhas, né? Você É o precisa que ter cuida, alguém né? que vai cuidar, sabe? Que tem esse Corrige prazer de também, trazer. vê onde estão os problemas. E aí você tem como que é? É, pastor, mestre, e o apóstolo, evangelista, o que ele faz? apóstolo. O apóstolo é o mistério. A gente, O Eli é tipo um exódia, ele tem todos os poderes ali dos... Não, ninguém tem todos É os o quê? poderes. O quê? Exódia. É o Exódia- Capitão Planeta, né? Na minha época era o Capitão Planeta. Já Que viu, juntava os... já viu o Exódia? Não, o Exódia, se você tiver as cartas do Exódia, você zerou o jogo. Aí, ó. É do Yu-Gi-Oh! Minha mãe falava que tem demônio em Yu-Gi-Oh! Aí, ó. Queimou tudo mesmo. Sua mãe estava certa. Então o pessoal da minha época é o Capitão Planeta, né? Que pela união dos seus poderes eu sou... Não, Ah, tá. não tem o Capitão Planeta. Cada um é só uma coisa e depende... Assim, uma ou duas... Mas você depende dos outros. A ideia é que você dependa. A ideia não é que você seja o cara. A ideia não é ter heróis, super-heróis dentro da Ícones. igreja, ídolos. Não, a ideia é você depender. Você pode ser o líder daquela comunidade, mas você depende do irmão que tem um ministério do evangelismo, que tem o ministério apostólico. E o que é o ministério apostólico? Eu sempre falei pra todo mundo que era plantar a igreja e expandir o evangelho nos lugares. Mas eu falava que o evangelho tem que pregar fora, então já tô errado em E aí, todos. Eu tenho que já- aprender sim com o ministério. Esse livro fala disso? Ele fala assim. Sobre, porque eu ele não fala- cheguei nessa parte ainda. Ele apresenta assim do ministério apostólico. Verdadeira comunhão. No capítulo. Fala que eu vou anotar. Não tem caneta pra anotar, então não vou anotar. Tira foto, pô. Você virou, você é zica, hein, Shira? Tira foto. É o 10 ou 11, se eu não me engano. Que fala sobre... Ah, não. Aqui é o capítulo 6, página 91. Capítulo 6, página 91. O estilo de vida apostólico. Vamos deixar o pessoal curioso. Então faz o seguinte. Verdadeira Comunhão. Cara, esse livro é incrível, Art Cats. Ele aprofunda, ele é muito faca na caveira sobre a vida de não igreja. é muito grande, né? Não é muito... Não, cara. Pra quem gosta... Só que assim, graças a Deus que não é maior que isso aqui, porque é difícil. Você vai é carne, sabe? Você vai comendo e é material muito denso. A gente fala que o relacionamento da aliança, ele é bem didático, ele é bem destrinchado. O Asher, ele foi destrinchando cada aspecto da vida de igreja, né? Não, vamos aproveitar. Verdadeira comunhão já é uma então, pancada bem já fala forte. do que você trouxe aí. Já fala de todos aí. Pode, ele Ou o Verdadeira Comunhão, quem quiser. Eu trouxe inclusive pra ficar no Rio Bro também, né? Mas se o Depois de o- 30 o- episódios ele trouxe Se o Esmon der, eu dou pra você. Não, Aí esse aqui é você- meu. O meu esse tá é- anotado. Então vai tá ficar pro rabiscado. Rio Bro, mas você pode ler. Na verdade, o meu tá tudo Olha rabiscado. eu aqui, ó. Tô aqui. Tem na biblioteca do Vitão. Meus livros eu estão tenho tudo ainda rabiscados. alguns exemplares. Se precisa. Quem é da EQ Park, Mano, compra esse livro. Você tem que Mas, estar lá. mas, viu, tem que ter. tem que falar pra galera da biblioteca aí. É, pô. não falei, né? Eu tenho uma biblioteca, meus irmãos, e eu vendo livros só que estão impactando minha vida. Inclusive, esse é um deles. Então, assim, nenhum livro que você comprar meu, você vai errar o pé. De verdade. E eu vendo mais barato que quase todo mundo, hein? Então, compra de nós. Fala do que você trouxe aí, Esmon. Esse aqui é meu caderno de anotação. Esse aqui é o... Tá, aquela câmera. Isso. Esse aqui é o Espaço para Deus. É um livro do Henry Nouwen. E ele é um livro pequeno também, mas extremamente profundo. E ele fala sobre a nossa correria, nosso ativismo, sobre as nossas muitas atividades para ganhar favores de Deus e conquistar. E no final a gente está mais envolvido com um monte de problema e dor de cabeça do que propriamente vivendo tempo com Deus, vivendo profundidade. Então, ele é muito bom. Inclusive, ele virou uma matéria do curso do EAD, do Doutrina e Devoção, lá do Convergência, né? Nem falei do Convergência até agora. Sim. E ele também, a gente também fala dele Virou no uma CPP. matéria no... Ele virou uma matéria, Espaço Espaço para pra Deus. A Elisa É que baseado tá. no livro.
Baseado nesse livro. Legal. Pra você ter uma ideia da profundidade dele. Esse você trouxe pra nós? Ou você trouxe pra falar? Não, eu trouxe só um pra vocês. Você trouxe só um pra nós. Gente. Que é o menos importante, inclusive. Não, imagina, não é o mais importante, não. O Verdadeiro Comunhão, que é o que a gente citou, né? Tá rabiscado também. Não tem como dar livro rabiscado pra vocês, né? Pode dar o que você quiser, irmão. Olha o estado do meu relacionamento de aliança, como é que ele tá. Isso nós vai falar depois, hein? Olha aqui, a gente vai ter um tempo pra falar dele, né? Sim. Mas o relacionamento da aliança, ele é um manual, né? Ele é o tipo de livro que não dá pra ficar na prateleira. Ele é bom você anotar e você fazer suas marcações, porque você vai acessar ele várias vezes na sua vida mesmo, no seu dia a dia. Quem que é o escritor? O autor é o Asher Intrater. Ele é um judeu messiânico, tem um trabalho incrível. Inclusive, tem um Ministério Tikkun, ele lidera o Tikkun Internacional, e a gente tem o Haroldo, que é o responsável do Tikkun aqui no Brasil. Você é professor da matéria Relacionamento da Aliança. Isso. No CPP, que é o dou curso aula desse da livro aula aqui. desse livro. São 36 capítulos. O CPP é do Convergência. O CPP, ele é antes do Convergência. Convergência veio do CPP. O Convergência era os caras que voltavam para a igreja depois do curso, né? Mais ou menos assim, né? A história. E não conseguia. E os caras queriam viver vida de igreja e acabou plantando Convergência lá. Foi mais ou menos isso. O pessoal Legal. tava vivendo já com muita intensidade. Alguns sentiram de não voltar, até de ficar em Montemor. Montemor é uma cidade pequena que não oferece nada, assim, da grande Campinas lá é a menor das menores, assim. Sim. Todas as outras cidades eu falo que tem muita atividade, tem parque, tem tudo. Só Montemor que não tem. Tá. E aí o pessoal decidiu ficar lá para viver vida de igreja, né? Então a gente está hoje em Montemor com o principal objetivo de viver vida de igreja, de viver na prática mesmo, o relacionamento. Legal. Quando você fala, a gente vai falar já do relacionamento de aliança, mas quando você fala de Vida de igreja. vida de igreja, o que é isso na prática? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos vendo que vai no domingo, todo domingo você vai no culto, chega antes, acaba o culto, você fica até um pouco ali, conversa com o pessoal, toma um cafezinho, né? As igrejas que tem cafezinho no final do culto, a nossa tem. Acaba o negócio, tchau gente, Deus abençoe, e no próximo domingo volta a ver essas pessoas de novo no culto. Isso não é vida de igreja. A gente aprendeu isso já na conferência, outras pessoas estão nos ensinando isso, os livros. Mas o que é vida de igreja, então? Vamos falar do que é. Então, peraí, a galera que vai só de domingo não vive vida de igreja, é isso que você está falando? Sim, não vive. Beleza, só para deixar claro. Eu tô falando exatamente isso. Só para deixar claro. Mas Deus tem misericórdia também, né? Fala vocês, irmão, que você tem mais gabarito para falar para nós isso aí. O que é vida de igreja? Porque as pessoas falam assim, ô louco, então eu ir no culto uma vez por semana não é vida de igreja? E eu tô falando que não. O que é vida de igreja, irmão? Fala para nós aí. A gente vê em Atos, vou abrir aqui, né? Para exemplificar e aí trazer para a realidade do pessoal. Em Atos, a gente vê em Atos 2, né, quando tem a experiência do Pentecoste, e aí fala que depois eles estavam vivendo aqui no 41, foi batizado, não, acrescentaram 3.000 pessoas. Aí o 42, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, muitas maravilhas e sinais eram feitos aos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e perseverando todos os dias concordemente no templo, a versão King James é concordemente, no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A gente estava falando de religiosidade agora há pouco, então eu vou começar falando do extremo, tá? Aí eu vou caminhando para o que eu acredito de vida de igreja. Então, não fique chateado se você, do jeito que eu falar, e achar, nossa, ele está sendo extremista nesse ponto, né? Radical demais, espera eu chegar mais para frente, então. Não para o vídeo, não pula o vídeo. Não vai, né? Chega. Não aguento, não. Ele está Então, falando, está me ofendendo demais. Muito radical. No máximo, velocidade 2, beleza? Tá.
Eu falei que é possível uma pessoa viver 70, 80 anos sendo religioso dentro da igreja, imitando a vida de um crente, e nunca ter tido uma experiência dela, pessoal, com Jesus. Isso gera um vazio dentro da pessoa. É possível o casal estar se separando, os pastores da igreja estão se separando, os líderes da igreja, o casal está indo para a igreja, brigado, se ofendendo, se machucando, já dormindo em quartos separados e indo para a igreja todo domingo. E aí quando ele sai da igreja, volta para casa. A mulher não tem ninguém para ela conversar, o homem não tem ninguém para exortar ele, para confrontar ele com as cagadas que ele está fazendo, com a menininha do trabalho que ele está pegando, abandonando a esposa, porque o cara começa a falar, eu não amo mais a minha esposa. A experiência diz que 90% é porque ele já está de olho em alguma menininha do trabalho, de algum lugar. E vice-versa. E vice-versa. Tipo, eu costumo bater nos homens, né? Deixa para mulher bater nos mulheres. Então, os jovens frequentam a igreja domingo até para agradar o pai e a mãe, ou porque tem uma galera legal, só que tem uma vida totalmente devassa a semana inteira. Aí tem um programa de quarta, tem uma coisa de quinta na igreja, ele vai lá, mas cara, a vida dele é podre. É podre. A minha vida era assim, podre. Eu varava à noite, sábado para domingo, domingo de manhã, a minha mãe ouvindo a história. Eu chegava antes das 8 horas da manhã, eu tinha que chegar antes das 8 para deitar no meu quarto para ela chamar para ir para a igreja, e eu levantar e... E o zumbi para a igreja. E o zumbi, ficava lá travado ouvindo a escola dominical. Então assim, é possível a sua vida de igreja ser uma grande mentira. É possível que a sua rotina religiosa numa igreja evangélica ser uma grande mentira. É possível, por isso que eu estou falando para não se ofender. Eu não sei se é o seu caso, a pessoa pode escrever e falar, tá falando que a minha vida é uma mentira. É você que diz que a sua vida é uma mentira. Você que sabe como é que é a sua vida na segunda-feira, na terça-feira. Os frutos. Os frutos. Quando você deita no seu travesseiro, o que vem? Eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu não tenho ninguém, eu vou me matar, eu vou tomar remédio, eu vou tirar minha vida é ridícula, minha vida não presta. Ou o pastor deita a cabeça no travesseiro e fala, ninguém me ouve, eu preciso ficar ainda prestando conta para a liderança, eu não estou batendo a meta, eu não estou alcançando a arrecadação hoje foi horrível. Então, é possível você estar dentro de um sistema religioso e aquilo está te matando. E é por isso que às vezes a gente chega... Para a gente, a notícia de um pastor que a gente admirava e vi que incrível o trabalho dele, o cara foi e tirou a vida dele. Ele foi e se matou. Ou aquele casal de líder que você admira tanto, que está cuidando das crianças. São responsáveis pelo ministério de criança da igreja. São responsáveis pelo trabalho com os jovens, se separam, se odeiam. Sabe, a mulher não admira nada do homem. O homem, cara, não suporta a mulher. É possível. Então... é muito normal as pessoas viverem uma vida religiosa que mata ela, que vai destruindo ela, pouco a pouco vai minando ela, vai minando, porque isso tem limite, chega uma hora que você não aguenta mais. E aí quando você vai fazer um curso de casais, e aí você junta essas pessoas, você reparou que os cursos de casais, basicamente os casais começarem a falar. Basicamente, curso de casal, aí você bota a mulher para falar alguma coisa, aí o cara fala assim, nossa, a minha esposa nunca disse isso. A gente está casada há 40 anos, ela nunca disse isso. Nossa, meu marido gosta de frango assado da asa do frango, nossa, eu sempre dei a coxa para ele. Então, eles não se conhecerem, então porque eles começaram a falar. Só que acaba o curso de casais e eles voltam a viver a mesma vida religiosa e não mudou nada. Só passou ali um negocinho, Passou, né? Na verdade, só piorou a situação. Porque é o tal de encontro com Deus, né? Eu participei de vários encontros com Deus, reencontro, organizei, falei que eu fazia tudo, né? Então eu organizei várias vezes encontro com Deus e tal. Então a gente tinha as pessoas tinham aquela experiência, mas na verdade depois elas voltavam a viver a vida e voltava pior. E por que elas voltavam pior? Porque elas só viram que elas são uma grande farsa. Elas viram que elas não conseguem ser tão crente quanto o Esmão que estava organizando o negócio. E o Esmão era outra farsa também. Era um personagem. É um grande personagem. E o cara não conseguia ser o personagem que eu era. Então aquilo ali que gerava mais condenação. Por isso que eu falo que a religiosidade mata mesmo, nesse aspecto, né? O que é, então? Então eu fui para o extremo, né? Agora a gente vai trazendo para cá. O que é a vida de igreja? A vida de igreja é quando eu estou sendo tentado em trair minha esposa, eu desviei meu olho e reparei a roupa da menina que trabalha na mesa perto da minha,
E eu não guardo aquilo para mim. Eu encontro com meus amigos toda semana, cada 15 dias. E a gente se junta, né, em 2 ou 3 pessoas. A gente falou, né, numa amizade intencionalmente, com a intenção dos nossos encontros é falar um da vida do outro. E aí eu viro e falo assim, cara, eu queria confessar para vocês que essa semana, poxa, eu olhei pro lado e vi que ela tava com uma saia e tal. Aquela menina que eu falei para vocês daquela vez, putz, ela tá com uma roupa menor ainda. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, a gente deu aquela cruzada no olhar e tal. Sabe quando um mato é pequeno, você vai lá e arranca o mato? Sabe quando o mato no meio da calçada começa a ficar maior, que você machuca a mão, mas você arranca, tenta arrancar lá na raiz. Às vezes arranca a raiz, às vezes não arranca, sabe? Agora, sabe quando o mato está alto, que é só quebrando a calçada? Então, o mato, a tentação, ela tem que ser confessada quando ela é pequenininha. A gente vai tirando as coisas pequenininhas. Cara, você tira um matinho, coisa mais fácil. Os irmãos falam assim, mano, tá óbvio, mas você precisa parar de falar com essa menina. Tem alguma coisa que pode fazer para afastar dela? Ah, eu posso mudar minha mesa de lugar, né? Pô, nunca pensei em mudar minha mesa. Às vezes até o fato dele ter confessado, ele, cara, ele você tira aquilo dele. Ele já para, não, parei. A Bíblia fala que se a gente trouxer as coisas para a luz, Deus está na luz e aquilo acaba, cara. É João, 1 de João, é basicamente isso que ele está falando. Cara, isso bota para a luz, não se é traz para a ensinado luz. nas igrejas, né? Não é. E aí, as mulheres que estão, sabe, odiando o marido ou com raiva do filho, cara. Tem mulher que está com raiva do filho, porque o filho, ela sabe que o filho se comporta mal, mas na frente dos outros ela defende o filho. Mas Deus sabe o que ela está passando na casa dela, sabe? Tentando educar aquela criança. E ela vai com as amigas dela e conversa. Ou ela está com raiva da sogra, ou ela está com raiva dela mesma. Ela se sente incapaz de fazer muita coisa. Pô, eu criei um programa para o ano para fazer com a minha família. Já acabou o mês de janeiro, já está acabando fevereiro, eu não fiz nada daquilo. Estou condenada. E as amigas delas vão falar assim, não, calma, você está entrando num lugar de condenação, que não é o seu lugar. Não é pela sua força. Entendeu? Isso é vida de igreja. Pregar o evangelho para pregar o evangelho. Falar assim, ó, você não vai ficar sozinho com seus pensamentos, Vitor. Você não vai. Quando o seu pensamento começar a te condenar, quando você começar a alimentar, você está deitado na cama sozinho, você começa a lembrar daquela cena do filme que a mulher tirava a roupa, e aí você fica na sua mente assim, alimentando cada vez mais aquela imagem, e aí quando você traz isso para a luz, quando você traz isso para os seus irmãos, quando você traz isso para a sua esposa, por que a gente não faz com a esposa? Por que a gente não faz com irmãos, a gente não faz com ninguém? A gente guarda só para a gente. Irmão, essa semana, cara, passou um dinheiro na minha mão. E eu tô sem a conta de energia, paga. Pô, eu peguei trezentão lá, peguei R$400 e paguei. Mas depois eu vou repor, sabe? Aí os caras falam assim, mano... Toma cuidado. Toma cuidado. Isso aí, cara, é o matinho. Porque quando você vê que você pode tirar 400, você vê que você pode tirar 1.000. Notou, né? Cara, e aquele negócio assim, ninguém começa fazendo uma cagada grande de uma hora para outra. Ninguém rouba uma bolada de dinheiro de uma hora para outra. Ninguém assalta o banco de uma hora para outra. Ninguém... trai a esposa, estava vivendo maravilhosamente bem, aquele relacionamento com a esposa. Traiu. Nossa, do nada, cara. Fui dar uma carona. Foi do nada, não. Você já estava alimentando o pensamento lá atrás. Então, a vida de igreja, isso eu estou falando de um aspecto só, tá? Não é só a vida de igreja. Mas a vida de igreja, ela começa no fato de que a gente toca na vida um dos outros todos os dias, toda semana, o tempo todo. Mas tem um ponto importante. Não adianta eu ficar te apertando, porque aí fica o pastor, irmãozinho. Não é assim. O cara tem que querer. A gente tem que ensinar ele que a vida cristã é intencional. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa trazer isso para alguém. Aí ele vai falar para quem? Cara, você tem o seu irmão do seu lado. Você não tem que ficar marcando gabinete para daqui 2 meses. Para daqui 1 mês. A agenda, quando era secretário de igreja, era mais de mês. É impossível também para o pastor. Não tem, não é. Eu falo que, eu até falei lá, né, que a igreja católica, ela acertou em manter o confessionário. Porque, assim, pelo menos está confessando. Porque o evangélico não confessa nada. Você foi católico? Não, né? Nunca fui. Mas eu já... Você confessou pro padre? Confessei como fala? Na primeira comunhão. E você confessava tipo tudo? Lógico que não, né? Ninguém, eu acho que ninguém, né? Mais com 13, 14 anos, cara. Você só mentir. Não, mentira é menos ainda, né? Perto daquilo que a gente pensava e fazia. Sim. Então não confessa legalzinho ali. Assim, deve ter uns caras que confessam. Pode dizer que tem um pessoal sincero. O Lutero disse que ia 4 vezes por dia no confessionário, já ouviu falar disso aí?
Mas a ideia de confessar, ela é boa. O problema é que eles criaram a hierarquia na confissão. Que é E a vida de igreja. ideia da confissão é vida de igreja. Agora, qual que é o perigo para os pastores? Nossa, mas aí meus irmãos, os membros, né? Eles Eles vão começar, mais de mim, não né? depende mais de mim, daqui a pouco eu sou descartável, daqui a pouco eles vão ver que eu não preciso de mim. Não, cara, a palavra fala, Paulo fala para Timóteo, vai ter que ter um líder ali, vai ter que ter alguém coordenando essa galera. Agora não quer dizer que você tem que controlar eles. Deixa eu perguntar uma Pode coisa falar. em relação a isso. Mas tem um tempo de maturação para saber para quem você confessa ou não. Tem, cara. Então, é por isso que eu tô Eu falando já tomei assim. na cabeça. O que eu tô falando Saindo igual louco. É, confessando. o que eu tô falando aqui Não, eu falo é assim coisa porque- pra caramba, assim. É. Eu tô só levantando pontos, mas eu não tô dizendo pra pessoa sair caçando qualquer um e começar falando as coisas, né? Por isso que eu Toma Por quê? cuidado. Porque existe um nível de maturidade. Então, por exemplo, é ideal você procurar uma pessoa que tenha um nível de maturidade cristã, não seja um melhor que neófito. você, alguém melhor que Porque você. um neófito não tem estrutura pra Não, mas aguentar, então né? melhor, é. A gente até resenhou sobre isso uma vez. Sim, às vezes o neófito não tem. Só que o neófito tem que ter outro neófito. O neófito pode procurar um outro que vai falar, cara, eu estou estudando tal coisa. E o outro vai falar, nossa, eu estou estudando, acabei de ler o livro de João, o Evangelho de João, nunca tinha lido o Evangelho de João. Pô, eu também vou ler então, já que você leu, eu também vou ler. Sabe que Sim. eles têm o nível deles. Então, os irmãos têm que ter também no nível de caminhada. Sabe aquele presbítero da igreja? Aquele irmão mais velho da igreja? Ele deve ter um outro irmão mais velho como ele, Tem que assim. ser mais ou menos no mesmo nível. Mas a gente fica tentando Nível assim de maturidade. aproximar assim, idade, maturidade, tempo de caminhada cristã. Mas assim, se não tiver, você vai ter que pegar quem está do seu lado mesmo. Às vezes você não é a melhor solução para outra pessoa, mas a pessoa também vai te procurar. Às vezes só precisa falar, né? Mas às vezes só precisa falar, cara. E outra coisa, a função não é ficar dando conselho. Ninguém é Se maior você que chegar ninguém. para mim e começar a falar o que você está sofrendo, cara, eu não sei te dar os conselhos. Eu não sou um conselheiro. A gente não está aqui para te aconselhar. Eu não sou terapeuta. Você não tá aqui para tomar Mas eu sou decisão seu pelos irmão, outros, né? eu sou seu irmão, eu sofro da luta com o pecado e tentação igual você. Então o que eu vou dizer? Eu vou te ajudar a só você botar isso para fora e eu boto para fora também. E a gente ora junto. Vamos fazer o seguinte, vamos orar porque É isso que eu ia falar. No final tem das que fazer, contas, eu acho cara. cara, eu vou orar por você. Isso que você falou é muito importante, cara, porque eu sempre quero ter resposta pra tudo. E eu acho que não é só eu. não é para ser assim. Todo mundo quer resenhar e já quer dar uma... mas faça isso, aquilo, outro. Às vezes, mano... A melhor resposta que poderia Orar ter por no você. caso seria bíblica, né? Não, sim, beleza, mas tipo assim, às vezes não tem nem como ser, nem na Bíblia. Tipo, tá na Bíblia, tem... Claro que pode ser, tudo tá na Bíblia, né? Mas às vezes não é nem é pro cara exortar alguma coisa, é só tipo... Vou orar por você. Uma coisa que eu aprendi na prática é que nem sempre e muitas vezes as pessoas não estão prontas para ouvir nenhuma direção. Ela está dando os primeiros passos, sabe? Assim, às vezes não adianta eu descarregar um livro desse em cima de uma pessoa que o coração dela está fechado para aquilo. Que nem a gente está falando aqui e pode ter alguém falando assim, não quero que ninguém toque na minha vida. Minha vida eu sei administrar. Você está falando para vocês que vocês não sabem cuidar de vocês. Eu sei cuidar da minha vida e tal. Tá tudo bem. Espera. A vida cristã, a caminhada cristã, ela é edificada pelo relacionamento dos santos. E tem gente que está num processo de edificação, tem gente que está em outro processo, tem gente que o muro já está lá em cima, tem gente que está fazendo a fundação. Ah, mas eu sou um muro alto. Tá, mas e a fundação está bem feita? O que acontece com o muro sem fundação? Não, mas eu sou muito bom, eu tenho cargo, eu canto, eu toco, eu prego, está tudo bem. Você já confessou seu pecado para o seu irmão? Você já confessou? Como é? Não, eu confesso meu pecado para Deus. Tá, é isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia te exorta a fazer? Por que você confia em Deus para confessar os pecados, mas você não confia no seu irmão? Cara, manda os versículos aí que fala, só pra gente... Tiago 5,16 é um. Pra galera ter referência, entendeu? Tiago 5,16 é um. Você estava falando, eu lembro que a gente estava falando lá na terça, né? Sim. E aí você citou o Tiago e eu achei muito boa a referência que você fez de Tiago. Tiago 5,16. Deixa eu achar aqui na Bíblia também. Vou abrir a Bíblia também, já que tá bíblico hoje o podcast, né, mano? Assim que é bom. Assim né? que é bom, pô. Legal. Versão católica, deixa eu procurar aqui. Olha lá, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa, feita por um justo, é de muito benefício. Eu gosto da NVT, né? É, o 5,16. Qual versão que você tá? Eu tô na King James. NVT?
Não, King James. King Eu James. sou muito fã da NVT, na verdade. Eu gosto dessa Bíblia porque o pessoal da NVT, a NVT é faz legal, uma biblinha mano. assim, ó, mais fácil de carregar. Tá vendo? Ela fica no meio dos livros aqui, ó. Bom, vou O pegar pessoal na faz umas bíblias NVT, grandes que- Vou pegar na NVT. Pega a NVT. 16. É. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, o que ele está falando é literalmente, não assim talvez. A ordem, e isso aqui é a palavra de Deus, ele está falando para você ir na direção do seu irmão e confessar o pecado, o seu pecado, para o seu irmão, para que você seja curado. E aí a gente até enfatizou isso, né? Qual é essa cura? Qual é a cura que você vai receber a partir disso? Cara, é a cura física, é a cura espiritual, é a uma cura, libertação é a daquele libertação pecado. daquele próprio pecado, A é gente trazer pode luz. dizer, então, que tem muita pessoa que não é curada porque não confessa. Sim, porque sempre que a Bíblia diz algo, não é errado você pensar o contrário daquilo. Né? Se quando eu faço isso eu tenho determinada bênção, logo, se eu fizer o oposto, eu não tenho aquela bênção. Né? Tem uma pergunta. É, o texto de Deuteronômio faz isso bastante. A gente tá falando de confissão de pecados, que é uma disciplina espiritual, né? E ela ela tá inteiramente interligada na vida de igreja. Só dá pra fazer isso no ambiente de igreja, né? De irmãos, tal, de aliança. Eu já ouvi pessoas falando que não é todo o pecado que você tem que confessar. Tipo, nossa, mano, o que você pensa de, tipo, é aquele pecado que, mano, eu não consigo vencer isso. Já me disseram isso. Qual que é a sua opinião, irmão, sobre isso? Tipo, ou é todo pecado, tem que falar com meus irmãos da aliança, tipo, eu joguei lixo pra fora do carro, sei lá, nossa, depois eu... Não sei Como se que a pessoa vai- funciona, mano? O Qual nome, que é o- nome que a gente dá quando a pessoa está escolhendo qual pecado confessar ou não, a gente chama isso de reputação. Você está querendo ser bom para mim, parecer que você é muito bom. Então você vai falar só uns pecados que eu não vou achar você tão malvado. Os pecados corriqueiros. Uns pecadinhos, até bonitinho. Nossa, que pecado mais lindo seu. Nossa, não faça isso. Aí agora você morre de vergonha de imaginar que eu sei que você vai dizer para mim que você está assistindo pornografia. Casado e vendo pornografia. Que você tem a sua esposa Esse e é não bem assiste mais essa grave. pornografia. Você sabe, você não quer dizer que você você tem um Isso prazer na fofoca. Isso que escandaliza demais na nossa cabeça. Então, a gente é tão pecador que até na hora de confessar o pecado a gente peca. consegue pecar. Nossa. Porque Meu Deus, não. a gente quer manter uma aparência. Eu quero que você olhe pra mim e pense que eu sou nossa, cara, o Ismão é legal, hein? O Ismão, cara, que legal. Isso é reputação, cara. O que eu vou fazer com essa reputação? O que Paulo falou da reputação dele? Não presta pra nada. Não presta pra nada. Eu era o top dos fariseus. Olha, você quer saber quem que eu aprendi? Gamaliel. O cara era bom. Sabe o que se serve? Pra nada. Se eu não tiver Jesus, se eu não tiver arrependido, se o sangue de Jesus não estiver em cima de mim, isso aí é trapo de imundícia, isso é lixo. Não me leva para lugar nenhum. Esse é o ponto. A reputação nossa não leva a gente para lugar nenhum. Quem leva a gente para algum lugar é o sangue de Jesus. Por aí a gente vê que é um estilo de vida, né? Não é somente falar, não, é uma crença somente. Você tem que mudar a sua vida para viver assim. Não tem como, né? Por isso que eu falei da conversão. A conversão, ela estraga a sua vida. Quando você se converte, você fala, mano, não dá para eu continuar sendo esse cara farisaico. Ó, já tem o corte, hein? Se você se converter, estraga a sua vida. Estraga a sua vida. Estraga a sua vida. Legal. Se converta. Venha para Jesus e estraga a sua vida. Eu sei que você está sofrendo, né? Você que quer... Não quer sofrer. Chega de sofrer. Tem uns Chega de programas sofrer. evangélicos assim. Chega de sofrer. Chega de sofrer, estraga a sua Estraga a vida. sua sofrer, vida. vem Estraga a sofrer sua vida. mais. Cara, para com essa vida falsa. Para de viver mentira. Para de ser esse personagem. Isso é insustentável. Você querer ser esse cara admirável pelos irmãos. Isso não te leva para lugar nenhum. Isso vai te levar para o inferno, na verdade. Né? Se leva para algum lugar, leva para o inferno. Porque essa máscara, essa aparência que você está vivendo, ela não aguenta, ela não dura. Ela cai. A máscara cai. E o que acontece quando uma pessoa que a gente admira cai? Cai um monte de gente junto. Cai, mano. Enfraquece a fé de Enfraquece Cai. um monte de gente, cara. Porque você fala, nossa, ele que eu admirava caiu, que dirá eu, que eu sei quem que eu sou. Sim. Durante a semana, né? Você falou de abrir aqui também na primeira carta de João, que eu sou apaixonado da primeira carta de João. 7? Eu não sei se pode ter livro favorito da Bíblia, mas Pode. é o meu. Fica à vontade aí. É o 7, né?
Puxar até aqui do 5, ó, no final ele fala, declaramos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então assim, não tem trevas em Deus. Se a pessoa está em trevas, não tem como ela estar em Deus. É sempre o link, né? Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, nós temos comunhão com Ele. Uns com os outros. Com os outros. Se eu estou em Deus, eu estou em Deus. Eu sou líder, eu sou pastor. Olha, eu canto, eu tenho tanto, eu influencio, eu dou aula no CPP. Seja o que for que você faz, sabe? Mano, se você está em Deus, você tem comunhão e anda na luz com o outro. Então... Você não fica... eu tenho... Aqui é Deus, eu vou confessar meu pecado quietinho no quarto lá. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que se eu ando na luz, eu tenho comunhão com o outro. Eu vou andar na luz, comunhão, tá? É comunhão. Verdadeira comunhão. Que não é... Porque, assim, tem gente que vem falar pra mim assim... uma vez eu briguei com os meninos da minha igreja lá. Que eles falam assim, que a gente joga ping-pong e lá a gente tem um tempo de comunhão. O ping-pong não é comunhão. Ou pode ser também, né? Programas de... ou não é? Pô? Não. Pode ser ou não pode? Programas de igreja, churrasco, Se liga aí, futebol... Cara, eu ia perguntar sobre isso. Na hora que você estava falando, veio na minha mente. Cara, porque hoje na igreja... Tempo de comunhão. Tem um desejo de entretenimento muito forte. Hoje tem futebol lá. Então tem muito desejo de entretenimento. E às vezes eu vejo que as pessoas acabam meio que confundindo, assim, sabe? Falar, não, isso é comunhão. E não é. Ou é? Eu sempre dei o nome de comunhão. Isso aí, comer junto, jogar bola junto. Pode ser que nesse ambiente tem uma resenha verdadeira. O que é verdadeira comunhão? Acho que você não chegou ainda no outro extremo, né? Você veio e vai interrompendo você. A verdadeira comunhão está nesse extremo de cá. Tá. A vida religiosa está do lado... Não tem nenhum livro religioso aqui. A vida religiosa está do lado de cá. É o Vitão. A vida religiosa está do lado de cá. E a verdadeira comunhão está do lado de lá. São extremos opostos, né? Então, esses programas religiosos da igreja, eles exercem uma função, que essa é a ideia dos pastores, dos líderes de jovem, do pessoal da organização da igreja. Qual é a ideia de ping-pong, do futebol, do churrasco, do chá das mulheres, encontro dos homens, bingo? Eu perguntei porque esse dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente a vida inteira foi líder de jovens, a vida inteira. Daí os jovens dão uma caída aqui que o pessoal vem falar pra gente. Vamos fazer uma chácara. Movimentar eles. Vamos fazer um torta na cara de questões bíblicas. E isso fala, cara, tudo bem, a gente pode fazer, mas isso não vai mudar. É entretenimento. É somente reunir eles, forçar eles aí. E não é raro ter entretenimento também. Não, né? lógico que não. Mas se a igreja está definhando... Só nisso? Se a igreja está definhando, não é essa a resposta. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você leu lá pro 1 João, e ali fala que para eu estar na luz tem que ter comunhão com os outros. Sim. Então se eu não tenho comunhão de verdade com os outros, eu não estou na luz? Ou seja, isso é uma questão até de salvação? Você pode estar na luz, mas esse ponto é obrigatório e você não está caminhando. Se está escuro, não está em Deus. Tá. Não tem trevas alguma. Não tem treva alguma em Deus. Deus não é tipo uma penumbra, né? Não é penumbra. Não tem luz, embaçado. Mas então a pessoa, porque a salvação é pela graça, Jesus salvou ela pode estar indo pro culto durante a semana e tal, ela não tem essa revelação e ela, pela graça, o Senhor salva ela de alguma maneira, mas ela vai ser limitada na vida dela com Deus? Ou o texto... Essa é uma boa... Isso que você falou é uma pergunta... Ela vai ser limitada no quanto ela poderia ser edificada a partir do outro. Por quê? Como é que Deus edifica os santos? Que é o Efésios 4, 12, 13, 14. Como é que a gente edifica? Como é que Deus edifica os santos? Através dos santos. Através dos ministérios. Então Deus quis que você não se tornasse um homem cristão edificado sozinho, no seu quarto, ou isolado na montanha. Já tentei. E você não... Quando você desce de lá, você sai estragando tudo, né? Você vê que você não aconteceu nada. O cara que tenta fazer isso, até certo nível ele alcança, mas na hora que depender da comunhão... Ele vira alguma coisa, é meio perigoso que ele vira, né? Eu acho que não alcança. Ele vira um... Não, ele alcança até assim, conheci Jesus, busquei em Deus, orei, mano, só fica faltando alguma coisa. Sim, com certeza. Acho que não vai ser inútil, totalmente inútil. Deus criou
o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Você não é corpo sozinho. Você não é a igreja sozinho. Não tem como denominar a igreja Você não é a noiva sozinho. eu sou a noiva de Cristo. Não, você não é a noiva de Cristo. Vós sois. Tem uns bons memes. Vós sois corpo de Cristo. Meu pai tava uma dessa aí, igreja somos nós aí. Não tem. Vós sois corpo de Cristo. O texto grego está no plural. Existe, sempre no plural. Não existe sempre singular. te condicionando a dependência do outro que é chato, que é pecador, que é irritante, que te incomoda, que fica tocando a sua ferida, que canta desafinado, que não prega do jeito que você queria que pregasse. Deus criou uma condição na vida de cristã, que é você depende do outro. Você não é igreja sozinho. Você acha que ele é chato, mas você é chato pra caramba. E você vai ser corpo de Cristo junto com ele. Não existe uma parte do corpo que fica sozinha e tem vida. É por isso o exemplo. A videira. Não tem um galho desconectado que fica lá caído no chão, lindo aquele galho tendo vida. Não. Ele pode ter vida durante um tempinho e ele vai morrer. Ele precisa estar conectado, ele precisa estar ligado. Você não é nada sozinho. Por que a pessoa vai para a casa dele e fala assim, desigrejado e tal? Porque ele atingiu um nível na cabeça dele que ele não aguenta mais aquela falsidade, aquela idolatria ao líder, aquela vida de aparência. Porque então, aquilo revolta o cara e ele não quer mais aquilo. Eu vou para minha casa, com minha família, tal. Irmão, aquilo que você tanto está agoniado, que você não queria, é justamente aquilo que Deus está usando para edificar você. Aquilo que Deus está usando. Você é tão pior quanto, só que não consegue ver. Você, no seu ponto de vista, é muito legal. Você pega leve com seus pecados. Quando você peca, teve um motivo. Você passa um paninho. Teve um motivo. Na verdade, é porque tem que entender que eu trabalho muito. Meus filhos não dão intervalo para mim, eu preciso ter o meu tempo, tal. E aí, quando eu vi, eu estava lá quietinho e acabei fazendo aquilo ali. Não, minha esposa não comparece faz um tempão, então, poxa, tá dormindo de calça jeans faz um tempão já. Então eu tive que solucionar justamente para poder seguir de boa. Então você sempre vai pegar leve com o seu pecado. Sim. Só que aos olhos do outro, o seu pecado é exatamente o que ele é. Assim como aos seus olhos o pecado do seu irmão é pecado. E Deus criou esse sistema para a gente tocar na vida do irmão, para a gente depender do irmão. Então, só voltando à pergunta que vocês fizeram. E os programas de igreja? E o ping-pong? E o churrasco? Ele não é a comunhão. A hora que você bota os caras juntos no mesmo lugar para jogar bola e brigar, e a hora que eles brigarem, trazer aquilo para a luz, e um ganhar o coração do outro, aí eles têm comunhão. Então, o programa de igreja, ele vai servir para fazer as pessoas brigarem um com o outro, para se acertarem, para daí ter comunhão. Legal. Esse é o ponto, porque não é para você brigar com as irmãs que juntaram na cozinha para preparar o almoço da comunhão. Aí elas brigaram entre elas. Aí elas vão embora brigado. Aí fala que teve comunhão? Não teve. Agora elas foram preparar o almoço. Uma brigou, que estava cortando cebola, estava cortando errado, a outra brigou com ela, elas discutiram, ficou bufando, aquela estressada, daqui a pouco ela acalmou. Irmã, eu preciso falar com você, eu fiquei muito chateado com você na hora que você fez isso. Poxa, me perdoa também, eu fiquei chateado. Aí o que Mateus 18 vai dizer? Que um ganha o coração do outro, é ganhar o irmão. A ideia do Mateus 18, a ideia que ele falou, não é você falar para o outro tudo que te ofendeu. A ideia do Mateus 18 é você ganhar o coração do irmão. E você ganha o coração do irmão como? E a partir da hora que você ganha o coração do irmão, você tem comunhão com ele. Muito interessante. Você ganha o coração do irmão mostrando quanto você é bom? Ou você ganha o coração do irmão sendo humilde? Você não botando o rabinho entre as pernas e chegando? Nunca tretamos pra ganhar o coração do outro. Mas não é pra ficar procurando treta também, né? Cara, eu gosto, na verdade. Eu brigo isso no CPP, que junta aquela galera na chácara, né? Eu falo, cara, vocês aqui nessa chácara, se vocês chegarem no segundo mês e não ter brigado, vocês estão vivendo falso. Já viu aquele casal que nunca briga? Eu e minha esposa, um tempo atrás, eu tava junto de um rapaz que eles tinham acabado de se divorciar. Cara, os dois ativos na igreja, programação, organizavam tudo separado. E aí o rapaz virou pra gente e uma das coisas que ele falou foi isso. Ele falou, cara, a gente nunca brigou. A gente tá casado há 5, 6 anos. Não, 12 anos. A gente tá casado há 12 anos, a gente nunca brigou. Cara, vocês tá na cara por que vocês separaram. Vocês viviam de aparência. Vocês viviam... Entendeu?
Por que a vida de igreja de domingo não existe? Porque você só fica ofendido e vai embora. Alguém tava engolindo sapo, né? Mas tipo assim, ó, Alguém tava engolindo por sapo. exemplo, Senão os dois, né? o Shira mesmo, eu vejo que o Shira comigo também ele faz isso, com certeza. Com os outros, porque eu não, o Shira tem um pavio gigantesco, mano. Ele prefere não tretar. E eu também sou assim às vezes, mas bem menos. Às vezes? Acho que eu não sou nunca, né? Tô zoando. Mas assim, é uma parada assim. É raro também você ser um meio que, tipo, mano, deixa que eu faço, vai. Deixa que eu faço. Não, mas tudo tem um limite. Tudo tem, é que igual você falou, tem um pavio, né? Mas uma hora chega o fim. Lógico. É lógico. O Asher, ele fala Não, eu exatamente. tô falando sério mesmo, porque assim, isso aí não seria tipo um bagulho da hora dele, tipo domínio próprio, uma mansidão. Ou tipo, ele devia, tipo, não, você tá maluco? Viu? Só pra ganhar o irmão? Minha esposa que eu diga, mano. É verdade, é que eu não convivo com você, né, mano? Entendeu? É verdade. Não tô nesse nível. Se alguma vez no dia eu e a Carol não tiverem um desentendimento, a gente não ficou junto, tá ligado? Só assim, né? Desculpa, amor, te amo. Mas cara. Ainda mais depois que a gente tem filho, você vai ver, né? Agora você tá no caminho aí. Trata mais depois do filho? Não, porque às vezes você quer fazer de um jeito, ela quer fazer de outro, você acha que você tá fazendo certo, ela acha que você tá fazendo errado. E a voz sua no final vale mais? Não, nem dois, sempre. Nem sempre. Pode ir, vai lá. Aqui no Relacionamento de Aliança, tem um capítulo sobre confrontação amorosa, né? E aí ele fala justamente sobre a pessoa que é longânima. Por que ela está sendo longânima? É o espírito que está gerando nela ou é porque ela está fugindo do confronto, né? Então ele fala que o amor não se vinga, nem guarda ressentimento, né? E aí ele vai falar aqui que há dois tipos de erros que podemos cometer quando não agimos com o amor de aliança. O primeiro seria uma falsa confrontação amorosa. O ato de fazer uma crítica mesquinha e desagradável a outra pessoa sem o objetivo de restaurar o relacionamento, mas apenas para infligir dor e condenação. Esse tipo de crítica só serve para provocar mais separação. Então é o primeiro ponto que a gente estava falando aqui, que é quando você vai confrontar, mas na verdade você está querendo só descarregar em cima da pessoa e você não está ganhando nada. Você não quer restaurar a aliança, o relacionamento você fortalecer. Só quer mostrar para ela que você estava certo no seu ponto e a maioria das vezes a gente você faz sai isso. todo cheio, né? E aí o segundo ponto é esse, né? O segundo erro é evitar qualquer tipo de confrontação de aliança simplesmente por medo. Adiar um confronto de aliança pode levar um relacionamento passível de restauração a terminar mais adiante em separação possivelmente definitiva. A falta de amor verdadeiro permite que o medo impeça alguém de procurar a pessoa que precisa ser confrontada. A esperança de restaurar o relacionamento impulsiona aquele que ama a vencer a barreira do medo. Então, a gente pode olhar para a pessoa que não está brigando como alguém longânimo, mas a gente pode perceber também se ela não está com medo do confronto. A gente, por exemplo, se eu tenho algo para apontar de um erro que você está fazendo e eu vou na sua direção falar, eu estou exposto. Porque você está de boa, você tá fazendo, mas eu estou percebendo uma coisa que precisa te confrontar, né? E aí eu chego lá e falo assim, cara, eu reparei que quando você falou aquilo, você mudou o tom. Mudou o tom. Parece que você estava falando mais de você do que de Jesus. Tá? Eu queria te exortar. Aí o cara vai olhar para mim, cara, e vai vir com os pés no peito. Você? Porque você para falar, nada a ver que você falou, eu estava falando de Jesus mesmo. Não, na verdade, então, assim, quem busca o outro para confrontar, ele está muito exposto a tomar uma invertida, né? Normalmente as pessoas não aceitam uma confrontação. Normalmente não aceitam. Nossa, é verdade, cara. Igual você fez no futebol ali, né? Mateus 18. Mas assim, então existe um medo de procurar o outro para confrontar, que ele pode ser uma falta de amor. É mais amor a si próprio do que amor ao outro. Tipo assim, deixa quieto, não vale a pena. Porque assim, você não quer se expor. Não, ou outras, falando, nem vale a pena mais eu discutir. Não, deixa E essa parada de não vale a pena é falta de amor também. É falta de amor. Se você tem o seu filho, você tem filho, e o seu filho erra, e você ama o seu filho, você corrige ele todas e quantas vezes for necessário. Você não se cansa de corrigir. E esse é o amor de Deus por nós. Porque você sabe que futuramente vai Você sabe que vai produzir alguma coisa. Consequência. E outra coisa, quando você confronta alguém num erro, você não pode esperar que a pessoa mude naquele minuto em diante só porque você falou. Você não é o Espírito Santo. Nossa, você vai falar... Isso
E aquilo vai produzir, vai demorar, cara, vai demorar. Aí ele vai fazer de novo, Vai errar. Que aí Você entra o vai coração pastoral, né? E ele vai fazer, e ele vai fazer o oposto que você Vai falou fazer o pra ele oposto, fazer. aí ele vai voltar e falar, pô, você falou pra eu não fazer, eu fiz de novo. Mas tá tudo bem, mas não faz de novo não. Então tá tudo bem, aí vai lá e faz de novo. Então, o filho é assim também, né? O filho ele vai errando. Cara, do nada ele começa a mudar. Daqui a pouco, sem você estar perto, você vê que ele agiu da forma Nossa, como é você está verdade exortando isso há aí, 2 anos atrás. E é anos. Esse é o ponto, né? E esse é um ponto que eu trabalho no CPP com os alunos. Falo, ó, vocês vão brigar, vocês vão se resolver, que a ideia é vocês estão na mesma chácara. No final vocês vão ter que acontece muito tá isso, aqui. né? Em Vocês têm que se resolver. amizades, tipo assim, de adolescente. Assim, quando eu era adolescente, brigava que era... Nossa, brigava. Depois de pega uma certa idade, eles são os melhores amigos. É melhor O amigo. cara que você mais brigava se torna o seu melhor amigo. Porque vocês são parecidos, né? E os caras são parecidos. Daí eles Eu tenho um acabam- amigo assim lá na nossa igreja, Léo Boy. Nossa, né? Brigava todo dia quase. Dia sim, dia não. Cara, eu tive muito isso também. Isso é legal pra caramba, porque a falta de briga, ela pode demonstrar muita coisa que não é amor. Então, brigue, né? Então a gente tá falando várias dicas. Casais, briguem, mas durmam juntos na mesma cama. Não deixa o sol se Não, pôr, né? não sobre deixa sua o sol ira. se pôr. Sabe, a esposa está incomodada. E aí entra um ponto que vocês falaram, né? Mas e aí, até quando que eu vou ficar... Cara, se a mulher fica pingando toda hora na cabeça do marido, uma hora ele espana também. Né? Tem a goteira, né? Você ficar aquela goteira na cabeça do cara, o cara Incomoda. espana. Então a mulher ganha muito mais com outras formas de ganhar o coração. Porque ganhar o coração de Mateus 18 não é igual à exortação. Não é igual à bronca. Não é igual? Não é igual. Ganhar o coração do irmão, você pode ganhar o coração do irmão com um presente. Você pode ganhar o coração da pessoa que você está com raiva. Você pode ganhar dando um dinheiro para ela. Você pode ganhar o coração da pessoa fazendo um favor para ela, dando uma carona, Fazendo ajudando bem. ela na mudança, Fazendo bem, sem fazendo que ela um espere, bem né? sem esperar. Porque a mulher, por exemplo, cara, o marido não está gostando do que o cara está falando, está fazendo. Não está gostando do que o marido está fazendo. E o marido, tipo, ela já falou pro marido uma vez, cara, só que ele continua fazendo. Prepara uma janta para ele, gostosa. Quando ele chegar, senta do ladinho dele no sofá e fica junto. Não toca no assunto. Experimenta fazer isso 1 ou 2 vezes. Sabe? Isso produz às vezes até mais do que falar. Cara, isso produz vida. Porque é uma luta dela em morrer para as vontades dela, tomar a cruz dela e ficar de boa, esperar. E o marido, cara, aquilo ali confronta ele. Salomão fala, né, que a palavra mansa desvia o furor. Então, em vez de você vir, a pessoa agiu mal contra você, em vez de você vir com uma palavra, Reagir, você né? dá uma palavra de amor, uma palavra mansa. Mano, aquilo desmonta qualquer briga. Pensa numa briga que você teve. Imagina que a pessoa, em vez de responder falando alto pra você, ela falasse, mas quem que tem controle para isso? Cara, só o Espírito Santo. Porque eu, por exemplo, eu tenho vontade de brigar. Mas eu sei que o Espírito Santo em mim produz vida e gera em mim esse tipo de domínio próprio. Aí sim é a longanimidade, é o domínio próprio gerado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é poderoso para isso. Sim. Tá. Mano, vamos voltar para a linha do tempo. Você foi para extremidade. É. O que é a vida de igreja? Então, a vida de igreja, você falou de confissão. Mas ela envolve ter que se reunir semanalmente, regularmente. Como que é essa parada? Então, é isso que eu estava falando. Assim, o que eu estava falando aqui é um ponto pequeno de tudo que a gente tem falado. Sim. Ó, vou juntar aqui, ó. Esses 2 livros. Esses 2 aqui. É assim, Relacionamento das da aliança. indicações que a gente está dando. É. Já- Então, aí tá a apostila Mas, também, ó, outras eu vou quatro falar pra apostilas. você assim, se for ler relacionamento da aliança e verdadeira comunhão, e você for pastor, liderar uma igreja, você vai entrar em crise, hein? Testemunha aí. Ó, um homem em crise Eu do tô meu lado. falando sério. Se você não quer mudar nada, quer ficar do jeito que você tá, não lê. Mas o evangelho é isso, não é? Não lê, porque esse negócio aqui O você vai evangelho. começar... Organização, Porque assim, ó, o eu evangelho comecei era a me ver que eu não tinha aliança de nada, lendo aliança. Que eu era um cara, minha Foi, aliança com os foi outros era o que fraquinha. me pegou também. Fui em tudo, assim, várias fitas da minha vida. E o verdadeira comunhão, mesma coisa. Eu sempre coloquei comunhão é comer coisa junto, tal. E às vezes nesse ambiente pode ser que tinha alguém que tinha um relacionamento ali, mas é muito
jogar na sorte, né? A comunhão de verdade da igreja. Cara, na verdade, se você gera um ambiente de mesa de ping-pong e bota o pessoal pra jogar, aí começa a briga, você separa. O pessoal se envolve. Ou então, não, deixa ele, não briga com ele não. Ele brigou com outro semana passada, não briga com ele semana... Aí você impede a comunhão de acontecer. Sim. Era justamente aquilo que era para chegar naquele ponto. Eu lembro com a minha esposa, quando ela estava grávida da Ana, e... Agora ela não deixa mentir, hein? Então, ela tá ali, ó. Não vai deixar mentir, não. Chegou aqui, a Dani, a Aninha, a Miguel. E a Dani estava grávida, com barrigão, cara. E aí estava tendo um desses programas de igreja, um desses eventos de igreja. E aí ela estava muito brava, assim, porque a gente não queria estar lá naquela hora. A gente queria estar fazendo outra coisa. E aí a gente participou daquela programação e eu estava envolvido com música ainda. Na época religiosa. Religiosa. A gente estava no processo de mudança. Tava caminhando. Mas a gente sempre correspondeu com a liderança, né? E aí a gente passando por aquele processo e ela estava muito brava de estar ali, eu também estava muito chateado. E aí ela ficou na churrasqueira, cara, aquele barrigão e fazendo os espetinhos de churrasco. E eu estava na música, não podia nem estar ajudando ela ali. E o que aconteceu? A gente parou naquele momento, que era um evento de comunhão. Era uma festa da igreja, de comunhão. Alguém estava pagando por essa Alguém comunhão, estava pagando, né? E ela estava ali com muita braveza de estar ali. Ela não estava com prazer. Cara, eu já passei por isso. Tava dando coisa nos outros? Tava dando... Não, ela é grávida, com a barriga daquele tamanho, ela tá de parabéns. Assim, ela se comportou muito bem. Só que qual foi o problema? Porque parou ali. A gente nunca conversou com ninguém sobre isso. Tinha um outro pessoal da organização, que foi um dos que exigiram a gente estar ali, que a gente poderia ter procurado a pessoa e falar assim, cara... Não dá. Olha, na hora de trabalhar eu trabalhei, na hora que precisou de mim eu trabalhei. Só que eu precisava falar pra você, aquilo me esticou demais. Então, uma esposa grávida, gravidona, e vai ficar ali... Não, faltou sabedoria, a gente precisava lidar com isso melhor nas próximas vezes. Tal. Sabe quando você procura o irmão? Se você tem uma ofensa contra o irmão, você precisa ir até ele e trazer isso pra luz. Nesse caso, tipo... A gente não fez isso, a gente parou ali. Então, se você olhar para trás, até hoje tem uma mágoa no coração, porque a gente nunca acertou. A gente não ganhou o coração, não teve comunhão, não teve nada, só teve raiva. Cristo perdeu. Perdeu. Não teve vida de igreja. Esse é o oposto da vida de igreja. Confronto adiante. Por isso que tivesse Paulo levado fica... confronto de igreja. Se alinhava. tivesse ganhado o coração do outro, aí a gente tinha comunhão. Alinhava tudo. É por isso que Paulo fala que é importante que esteja briga para que os maduros... Não tem nada a ver no contexto. Onde que Paulo fala que tinha que ter briga? Ele fala em 1 Coríntios 12, 11, 12, 13 e 14. Heresias, capítulo 5. Não. Você citou por isso quase inteiro. 1 Coríntios ele fala. não é nesse daí que eu falei, é outro. Que ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó. É até importante que haja divisões entre vocês para que os maduros sejam manifestos. Tá na Bíblia. Tem a ver com isso, porque assim, ó. Tá dando muita treta naquela igreja. Sim, entendi. Você concorda comigo? Tá dando uma bagunça grandona e ele parece que, tipo, não, beleza, tá tudo bem. É até bom que tenha dissensões entre vocês, que ele fala, né? Porque daí vocês vão procurar um ou outro. Porque eles eram uma igreja pequena, a igreja de Corinto, né? Então, eles precisavam estar juntos e continuar vivendo essa vida de amor juntos, né? Nossa, escapou bem agora. Foi bom. Mas a Bíblia mesmo encoraja a gente a ir na direção do irmão quando a gente está ofendido. E existem as duas situações. Se alguém tem algo contra você, você está sabendo, vai até o irmão se acertar. Se você tem algo contra o irmão, vai até o irmão e se acerta. Então, não tem escapatória. De qualquer forma, você precisa sair sem culpa. Se a Bíblia dissesse assim, se você tem algo contra o irmão, vai lá e pede perdão. Mas você fala, não tem nada contra o irmão, tipo, deixa ele, né? Não, mas se você sabe que o irmão tem algo contra você, vai até o irmão. Antes de entregar a sua oferta, vai lá e se acerta. Isso é impressionante, porque você fala que a pessoa, viu? Você trouxe para mim uma questão, vai lá falar com a pessoa, mas não tô chateado. A pessoa fala isso aí, cara. Não, imagine. Não, mas tá tudo bem, eu já perdoei. É o que eu tinha falado, é o estilo de vida que ela acessou, entendeu? No trabalho ela faz isso, na casa ela faz isso, por que ela não vai fazer na igreja? Vai fazer igualzinho na igreja. Vai fazer igual. E ela tá falando, o que ela tá dizendo? O matinho é pequeno. Nossa, eu não tô chateado, eu só não gostei do que ele fez. Não me incomoda. É o que o matinho é pequeno, não me incomoda. Ele pode continuar fazendo. Isso pra mim, não, mas olha só, o mato é pequeno, vai lá e arranca.
Arranca antes disso aí virar uma árvore. Assim, sendo que depois uma vai quebrar a igreja- calçada uma toda. igreja saudável, uma igreja que deixa suas crises saírem, né? Cara, isso Aparecer. é um medo pros pastores, é um medo pros líderes. medo, né? Porque você soltar os irmãos e falar assim, irmãos, briguem. O que os outros vão falar de mim? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Minha mãe ama muito nós. E minha mãe foi criada nessa Ainda pegadinha. bem, né? Que bom, né? Ainda bem. Não, mas eu vou criticar ela, por isso que eu vou falar isso já antes. Mais, vírgula, mais. E ela falava sempre isso pra nós. Vitor, deixa quieto. Não vai procurar confusão. Eu falava, não, mas tal pessoa errou. Libera perdão. Tal. Eu falava assim, não, mas não Tem a tem expressão, problema. né? Libera perdão. Viu? Não vai arrumar confusão, Vitor. Para de ficar falando essas coisas que o pessoal se ofende. Tal. Ela sempre teve esse negócio de, sabe, de apaziguar. Sempre foi assim com as minhas irmãs, comigo. E eu e minha irmã, a gente tá caminhando, né, lendo livro, tá, e aprendendo um pouco mais sobre verdadeira comunhão. A gente falou assim, gente, tava errado essa parada. Porque quanta gente que a gente ficou bolado e até hoje nós temos um risquinho, talvez. E Esse é o ponto. Quando você lembra da pessoa, o que vem no seu coração? Te traz amargor. Que nessa história que eu contei. Certeza que a Dani, lá de onde ela tá, vem aqui, sabe? Ela tem o Espírito Santo, ela ama Jesus. A pessoa que também só teve a consolou situação porque tem o tava Espírito comendo Santo. espetinho junto, Cara, nada. foi a carninha que comeu lá, que salvou. Mas é porque vem isso aqui. E quem está ouvindo, sabe? Que a gente está falando exemplos para exemplificar mesmo, mas quem está assistindo, quem está ouvindo, vai na cabeça da pessoa também aquela situação, aquele momento. É disso que a gente está falando. Quando você lembra daquela situação, quando você lembra daquele parente que fez aquele comentário na festa de Natal de 2010, e aí você não gostou, e você não... Cara, é disso que a gente está Ou falando. daquela vez que precisei da pessoa, não estava Que lá. eu precisei, pra não me ajudar, estava lá, tal. fez a minha mudança, É. falaram que ia me ajudar e só um que foi ajudar. isso é baseado em fato real, viu? Hoje eu fiz uma mudança, Considera mais Cadê um os amigo irmãos? do que os irmãos. sumiu, né, Ah, rapaziadinha? rapaziada, E teve vários. Precisar de ajuda, tamo junto. Tamo junto. Sabe que tem aquela tá esposa junto, também que ela ama o marido, ela vive a vida inteira com o marido, tem uns filhos, tem uns netos, mas teve uma vez, há anos atrás, que ele foi e falou tal comentário na frente das pessoas, e falou na frente de todo mundo que ela ronca. Expôs Isso, ela. expôs ela no Nossa, mídia. Aquilo, ela. cara, aquilo quebrou ela e ela nunca conseguiu liberar perdão daquilo lá. Aí, isso vem a vida de igreja, porque já é difícil para ela. Aí a gente vai virar agora e falar, vai lá falar pro seu marido. Não, já é difícil para ela. Ela já tentou na cabeça dela de várias formas. Mas se você tiver um irmão, duas irmãs, que você primeiro fala isso com essas irmãs, Você começa a fortalecer, as amarras, começa né? a dizer, quando você começa a dizer as coisas começam a fazer mais sentido. Porque fica só na cabeça, é uma loucura, né? Quando você começa a falar, é igual projeto, né? Tô com um plano. Aí você fica na cabeça, parece que funciona. Quando você começa a falar com um amigo no projeto que você tem, você fala, nossa, acho que falando agora eu percebi que não vai dar certo. Não tem nada a ver. Então, às vezes falando, ela começa a perceber até os pontos dela também. E as amigas ajudam. Amigas, irmãs em Cristo. Amizade espiritual. Não pode ser gente que não conhece Cristo Jesus. Cara, não procura quem não é cristão para ter esse tipo de relacionamento, de amizade espiritual que Não eu tô vai falando. querer fazer isso no trabalho, Não na faça escola. isso no trabalho na hora do café. O cara Não vai faça falar isso pra com você largar pessoa da aleatória. mulher, vai falar aconselhado. Cara, pega aquela pessoa batizada, cristão, irmão em Cristo. Ainda que, sabe, você não tem prova de nada. Mas, cara, a caminhada cristã envolve isso. Ela envolve risco, mas ela envolve procurar irmãos. Primeiros caseiros da fé. Primeiros caseiros, os de casa, Paulo fala. Então você vai procurar os de casa, ter uma amizade, se encontrar a cada semana, a cada 15 dias, para vocês terem conversas assim, sabe? Conversas de, cara, você fala, depois eu falo, depois a gente fala e a gente ora, a gente tem um tempo junto. Tem muito assunto ainda, hein? Tem muito Tem assunto. muito assunto pra gente falar. Mas já deu... Já deu? 1h43. Tempo esgotado? 1h43, velho. Vai esticar, tipo, vamos esticar até umas Não duas? dá, mano. Não dá? Não dá. Que horas são? Ah, tem que buscar amanhã, né? É. Tá. Não, a gente vai marcar uma outra. O duro é pegar o homem, né? Meu Deus O duro do é céu. pegar o homem aqui de volta. Ele perguntou se dava pra gente montar a estrutura lá. Dá? Ou Dá, não? dá. Mas você tem que ter uma mesa lá, mano. Tem, a gente tem lá lugar, pode fazer Não, lá. precisa levar essa mesinha. Tem lugar pra as podcast luzes. No EAD. Ah, tem já microfone e tudo? Não, tem que levar. Eu verifico.
Mas em último caso, eu levo o gravador, fala vocês dois, eu fico só na captação. Mas Sem não erro. tem 10 minutos, tem mais 10 minutos ou não? Não dá, mano. Não dá, tem que pegar. Nossa, meu E eu pai. quero postar, né? Top. É, Sabe o que você agradecimento. podia fazer? Ideia. Largar gravando, buscar sua filha, largar lá e voltar pra cá. Você tá maluco? Muito pior. Não, mas vai lá, a gente precisa voltar também. Não dá porque eu tenho que ficar Precisa só. voltar. Vamos fazer o segundo, vamos fazer o segundo. Vamos fazer o tempo. segundo, A gente por faz favor. Eu tô com medo de não pegar ele mais, velho. Não, pera É. assim. Cara, a minha vida agora é pra isso, cara. Essa Mano, mensagem tá queimando meu Isso coração. aí vai cortar, né? Essa resenha. Nada, já. Então tá bom. Não nada. Olha eu sacrificando a vida Da Heloísa. da Elo. Deixa ela- Ó, Foi tá vendo mal. Por que eu atraso toda vez? Ó? Ah, mano. É, as tias da Não, baronesa. ele me né? ensinou aqui, ó. Tem que falar na cara, tem que falar. Desculpa, tô errado. Gente, estamos ficando por aí. Não, deixa o irmão dar os Assim, agradecimentos. não, mas assim, eu tô saindo desse aqui com um gostinho de ficar aqui umas 2 horas na Ah, resenha. não, ficava. Top demais. Ainda mais com comida. E assim, pra mim, trouxe um monte de... Como se fosse um avião jogando bomba, assim, no meu cérebro, velho. Então, Bastante alicerce foi muita estremecido coisa. aí. Então, se você que tá aí vendo a gente, repensa. Cara, esse é o intuito do Ribrow, né? A gente trazer a dúvida pro seu coração. Trazer a dúvida pro seu coração. Trazer a dúvida pro seu coração. Rebro, gerando dúvidas no seu coração. Gerando dúvida. Não, o slogan. Não, porque, Estragando a sua vida. Que Estragando cristão sua que, vida. é, que cristão que é cristão que vive no conforto, né? No comodismo, sem um confronto. Então é pra isso que a gente serve. Ribrow. Vamos deixar o irmão Vamos deixar Ribrow, o bro. eu já Vamos tô chamando deixar o bro terminar? É, eu já tô Nossa, chamando bro. o Esmond de Esmond. Ribrow. Meu pai fez uma pergunta, qual o significado do nome Não, vai Esmond? lá, Tanta vai lá. pergunta pra ele fazer, Vai lá. e ele fez essa. Qual o significado do nome Esmond? Meu nome eu sou Esmond Júnior, né? Então, quem deu esse nome foi minha avó, que deu pro meu pai. Ela, uma vez me contando que ela deu esse nome para ele em homenagem ao avô dela. E a palavra Esmond quer dizer terra rica. E tem uma palavra parecida, Esmond, só que é escrita diferente, e no livro de Juízes, é essa palavra que tem a tradução como terra rica. Então é isso. É turco. Turco. É turco. É turco. Tem mais pergunta aí, Vitão? Não tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Dá um minutinho só. Não, beleza. E hoje você, só para finalizar, você faz parte da como chama? A igreja? Eu sou parte do Convergência. Não é a igreja que vocês chamam, né? Comunidade, igreja. Comunidade, Convergência, igreja. É que igreja Convergência. somos nós, né? Isso. A gente evita a igreja porque a igreja acaba ligando ao prédio à igreja. E nós somos a a igreja. minha esposa, piadista. É verdade que você é ex-monge? É verdade. Eu era monge, aí deixei de piadinha ser. sem graça. Agora é ex-monge. Tá andando muito com a gente. Ela tá Cara. dizendo que a gente não é assim, velho. Não é assim. Posso fazer uma última pergunta? Claro, mano. Última pergunta, mas não é de nenhum, é minha. Com o advento das mega churches, que agora tá crescendo muito o número de mega church. Como ter verdadeira comunhão? Os pastores vão ter que transicionar para ter grupos pequenos, porque a gente já está vendo que as programações não são verdadeira comunhão. Sim. Ou vai ter que abrir mão de alguma coisa? O que você opina? Porque você foi para Curitiba, você ficou em Curitiba um tempo, Sim. e você falou que lá é a terra das mega Cara, church. Curitiba é a terra das igrejas enormes, né? Eu morei no Rio, que é muita igrejinha pequenininha, uma parede com a outra, e morei em Curitiba, que quem é de Curitiba sabe que as igrejas são de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 7 mil pessoas. Como isso se torna, esse ajuntamento se torna em vida de igreja verdadeira? Se eu for com a minha esposa e meus filhos numa igreja de 5 mil pessoas, no domingo, todo domingo, frequentar direitinho, eu não vou ter comunhão com ninguém, cara. Eu vou sentar, eu vou cantar, eu vou chorar, eu vou lá no apelo, eu vou ao dízimo, fazer tudo. Então, o desafio das igrejas grandes é que as pessoas se relacionem. As pessoas precisam se relacionar. E o maior desafio de uma igreja grande é a hora que o pastor começa a tomar decisões que fogem do controle dele. O que virou a célula? O que virou o grupo caseiro? O que virou a junta? Eu prego domingo, você líder, recebe um esboço da pregação e vocês vão lá e conversam sobre o que eu preguei. Isso permanece sendo controle. E o medo de soltar, cara.
Como que eu solto você? E assim, eu vou te dar isso, só que E tem um supervisor sobre você, Sim. me dando relatório se você está realmente fazendo E isso. às vezes o cara também faz, tipo, não, tem que evitar heresia, pode ser. Não sei o que eles vão falar. Então é o seguinte, a vida de igreja, ela não funciona sobre domínio e controle dos homens. Você não é obrigado a controlar as ovelhas, você é ovelha também. Você não tem que controlar as ovelhas de Jesus. Quem cuida das ovelhas, quem tem toda a autoridade, quem tem o governo sobre as ovelhas, é o pastor, é Jesus. Ele é o nosso pastor. Então, o ponto principal das mega igrejas é o seguinte: você pode até fazer programas, você pode fazer eventos, você pode chamar um cantor para tocar na sua igreja, você pode fazer o que você for, mas se as pessoas não se relacionarem, se elas não brigarem e se acertarem, se elas não tiverem a liberdade de viver vida de igreja em uma casa, fluindo pelo Espírito, falando aquilo que está no coração. É legal, uma coisa que você falou é que até então, eu falo como um cara que não vive isso de igreja nas casas. Então, a base é sempre a casa de alguém. Cara, precisa ter as casas. Precisa. As casas, uma casa com um grupo de 10, 15 pessoas. Não adianta ter uma casa com 50 pessoas, com 30, 40 pessoas também. Isso vai afastar também. Qual que é o ponto principal? A mesa. A gente quase vai embora, você fala da mesa. Eu amo a mesa. Verdade. A mesa coloca todo mundo no mesmo nível. A mesa, o meu filho senta, Mas não o idoso senta e todo mundo olha no olho. Não é simplesmente uma mesa para sentar e comer. É uma mesa que eu sirvo comida e eu sirvo para você o que Jesus está falando comigo. E você serve para mim o que Jesus está falando com você. E o meu filho serve para a gente o que Jesus está falando com ele. Ao mesmo tempo que você traz um prato de comida, você também traz o alimento físico, você traz o alimento espiritual para a mesa. Eu falo porque tem, assim, cara, eu acho que tem muita coisa que é mal explicada. Não é que é mal explicada, é pouco falada. E acaba gerando muita dúvida na cabeça de quem não faz parte do movimento. Assim, porque fala, não, o cara tá precisando de tempo de mesa, vamos sair comer. E não é isso. Se a mesa virar um converser à toa, lembra que a gente pregou na terça-feira, né? Sim. A mesa pode ser uma mesa de fofoca, pode ser uma mesa de demônios. Exatamente. Uma mesa de escarnecedores, a mesa pode ser um monte de coisa e não ser a mesa do Senhor. Qual é a mesa do Senhor? É aquela que o Senhor senta junto. Qual é a mesa do Senhor? É quando você compartilha comigo o que o Senhor tem falado com você. E não é pra gente sentar e ficar Jesus, Jesus, Jesus. É pra gente sentar à mesa e abrir o coração, falar, irmãos, eu tô passando por isso. Tocar uma musiquinha. Cara, pode ter música. Pode ter comida, pode não ter comida, pode. Um culto, entendeu? É. Tipo, como se fosse um culto. A ideia não é engessar. A questão não é nem culto. A questão é só falar, não, vamos ter um Quando eu tempo falo de mesa, culto, eu falo assim, irmão. litúrgico. Uma liturgia, né? Ela Ou até pode ter uma liturgia. Se essa liturgia fazer os irmãos terem comunhão e relacionarem entre eles, então ela é uma boa liturgia. Agora, se a liturgia me faz ficar sentadinho na minha cadeira enquanto Só você ouvir, lidera e eu só só ouvindo, ouvir. e depois, check, o irmão veio com a família dele, beleza, eles vieram, check, check, check. Eu vim, mas não tive comunhão nenhuma, eu não vivi nada à mesa com você. Eu preciso da mesa para olhar nos seus olhos e falar assim, irmão, você é irmão comigo, eu sou seu irmão. Sabe, olha, Jesus tem falado isso comigo, essa semana eu estava estudando sobre isso e isso. Aí você fala, caramba, eu não tinha pensado nesse aspecto. E aí ele vem e compartilha o que Deus tem falado com ele. É a vida de Deus fluindo entre os irmãos. Chama eu e o Vitão um dia para participar de uma mesa. Eu já Vamos. participei lá, mas vamos lá. Eu quero ir. Vamos ir. Quero ir pra Mas tem que ser uma sexta, né? Sexta-feira. Lá a gente dá um costuma jeito. fazer de sexta. Tem o pessoal de sábado, tem o pessoal que... Mas a maioria do pessoal faz na sexta-feira lá. É, e às vezes Essa a sexta pessoa vai pode... ser lá em casa, inclusive. Vocês estão convidados. Seria aí. legal, vamos sim. Outra situação. Mas você até falou pra gente na conferência que não é um ambiente pra confessar pecado abertamente, qualquer coisa. Ah, eu vi pornografia tal hoje. Você, alguma hora, você quase fez essa pergunta. Você perguntou nessa região. Eu posso sair falando com qualquer um, né? É. Não, a ideia de você ter um amigo mais íntimo, 2 ou 3 amigos mais íntimos, é para você, com eles, você abrir esse nível de assunto. Numa mesa com criança participando, não fala disso. Fala o que Jesus tem falado com você. Se você está com uma doença, uma dor física, você pode Pede falar à oração. mesa. Porque o meu filho pode levantar e orar por você e você ser curado. Eu posso orar por você e você ser curado. Porque o Espírito Santo cura. Então a mesa tem lugar para isso. Agora, quando você vai numa igreja com 5.000 pessoas, não adianta você falar da sua dor que você está sentindo se o pastor lá na frente não chamar alguém. Agora, senão você vai embora com a sua dor e se vira. Então a mesa tem um lugar de vida
entre os irmãos. Ela flui a vida entre os Para irmãos. mim é esclarecedor isso, porque eu falo que assim, eu vivo uma vida diferente disso como igreja. Eu vivo. Mas eu prezo muito pelo que as pessoas falam. Só que assim, às vezes surgem essas dúvidas. Sim. E as pessoas falam, mas e é isso? E aquilo? Ah, vamos fazer. Eu vejo gente da Assembleia falando, vamos ter um tempo de mesa. Os caras saem comer. Sim. Então eu falei, cara, eles estão pegando um princípio. Você pode comer. Não, mas E só... pode até haver um relacionamento. Mas ali. esse Não, não é mas- o motivo, né? Não, O motivo assim, é Jesus. Eles saem, vai numa pizzaria. Sim. Cara, isso não é. Aí vai as crianças brincar no brinquedo lá, fica os homens junto conversando com os homens, as mulheres com as Isso. mulheres. E só uma coisa importante, porque a gente está falando de mega church, que é o seguinte, o culto litúrgico da galera de 5 mil pessoas tem um lugar também, cara. Porque se você está É vivendo a vida celebração. de igreja entre É os uma irmãos, celebração, quando cerveja. junta essa galera num Pra salão, adorar Jesus. mano, é forte, é intenso, é... Não vai parar de Só ter que a mulher culto. que tá brigando com o marido, ela sabe que ela vai ter umas 2 ou 3 amigas. O irmão que queria compartilhar o que Deus está falando com ele, vai ter igreja caseira para compartilhar. Mas chega no domingo, ou chega no sábado, quem for. Cara, e vocês cantam juntos, e a gente toca, e a gente vibra, a gente ora pelos outros, e aí a gente batiza os irmãos, e aí, sei lá, tudo aquele negócio da hora acontece num domingo. Porque aquilo queima o nosso coração também. A gente quer ver os irmãos, a gente quer estar junto dos irmãos. E o corpo de Cristo, ele é formado pelos grupos pequenos, mas é formado por esse grupo grande também. Então tudo tem o seu lugar. Só que uma coisa não pode substituir a outra. Cada coisa tem o seu lugar. A sua utilidade também, isso é legal. Eu acho que vai ser. Acho que dá pra encerrar, né? Senão eu Dem- vou trazer Deixa eu falar do presente que eu trouxe para vocês. Beleza. Por favor, cara. E os dois podem aparecer aqui, Pode, o Miguel e a chama Ana. eles, Vem cá, chama- vem se cá a aparecer esposa aqui na quiser câmera. aparecer também. Não, tá pra lá. A Dani acho mais difícil aparecer. Vem aqui na minha frente. Essa é a Ana. Olha pra câmera. Ali é aquela Ana. câmera. Esse é o Miguel, torcedor do Manchester City. Você é torcedor do Manchester City? Nunca vi alguém que torce, É, torce cara. pro outro país, O meu. pessoal fala, você tem que torcer pra um time no Brasil, mas aí... Eu tô... Vem pro lado Você de não dá cá, pra Miguel. parceiro, Vem não, pra porque cá, vai Miguel. lá. Isso, homem. Aí Ó, tá bom. esse livro aqui Isso. é o meu trabalho de conclusão de curso do bacharel de teologia que eu fiz. Eu fiz o meu TCC, ele foi sobre como que Paulo chegava nas cidades, nas comunidades, quando ele chegava no lugar, ele tinha 7 coisas que ele fazia, sabe? De procurar a casa de alguém de boa fama, de se reunir na casa. Então é bem legal. Então é o meu trabalho de conclusão, né? A capa aqui, tá vendo? Aqui é uma encosta na Itália, de uma cidadezinha. Então eu imaginei como se fosse Paulo chegando, né? O que ele estava vendo, pensando assim, poxa, eu vou plantar uma igreja nesse lugar. A metodologia dele. Então fica o presente para vocês. Nossa, legal. muito legal. De Valeu. coração. Mano, gente, tá aqui. Livro do Esmão. A pessoa consegue adquirir esse livro ainda? Tá à venda? Não. Não. Então é exclusivo nosso. É exclusivo. Então, eu tenho poucos agora só lá a em gente- casa. A partir de segunda nós estamos vendendo por PDF. Tá autografado Mas se pelo alguém, Esmão? se alguém procurar, alguém se interessar, pode procurar, você me passa, Legal. eu passo para Vai você, ser a gente presente faz o pra nós. link. Vamos ler ele Legal, pra gente legal, bater legal. papo aqui. Sim, sim, sim. Irmão, agradecimentos finais aqui pra câmera. Fique à vontade. Pode falar o que você quiser pra câmera aí. Mano, eu quero abençoar vocês, que isso alcance, que isso gere vida do Senhor nas pessoas, que quem estiver ouvindo, que aceite no coração o que o Espírito está falando, filtra o que a gente está falando, porque tem pecado, tem carne aqui, tem... A Ana quer que a Dani venha aqui, Dani. Também quero. Vem cá aparecer, mano. Vai ter que A baixar esposa, Dani- a a esposa Dani tá não é- chegando pra dar o charme final. Deixa eu arrumar a câmera lá. Mas pode falar, pode dar os agradecimentos finais. E A câmera é ali mesmo. que Deus abençoe mesmo vocês, sabe? O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão semeando vida mesmo, estão incendiando pessoas, podem estar estragando a vida de muita gente também. Estamos estragando. a vida de Que muita as nossas gente. vidas sejam estragadas pelo poder do Evangelho, Amém. que a nossa reputação caia por terra e só o nome de Jesus seja reconhecido e glorificado, sabe? Amém. Que a gente receba cada vez mais e mais do Espírito Santo em nós e que a gente possa viver a vida de igreja, a vida de comunhão do mais profundo, da forma mais sincera que a gente puder, que o Espírito Santo nos alcance e nos encontre mesmo e nos jogue em direção do outro irmão, né, para o ferro afiar o ferro e a gente ser cada vez mais edificado pelo outro, né, pelo santo. Amém.
Amém, é isso aí. Top, sim. Muito Fomos bom, impactados cara. hoje. 2024 começou Daquele daquele jeito, né? daquele jeitão. Então é isso, gente. Valeu, se Deus abençoe inscrevam, vocês, se inscrevam, curtam. compartilhe, curta e ajuda nós a estragar a vida de mais gente aí. Aí, valeu, abraço a todos. Um abraço, gente.